Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista do Xadrez Jovem Espírito Santo Podcast. Hoje o nosso convidado é o Abias Jacobsen, grande jogador aqui do Espírito Santo, pessoa que eu conheço desde o meu início enxadristicamente falando. E o Abias ele vai passar um pouquinho aqui pra gente sobre como ele começou, como ele se desenvolveu no xadrez e como ele está atualmente no xadrez. E a primeira coisa que nós vamos aprender ou que nós vamos saber é sobre quem é o Abias. Ele vai contar pra gente aí o que ele faz da vida, a idade dele. Ele já tinha me falado aqui nos bastidores que ele tem 5 gatos. Eu falei pra ele que eu também tenho 5 gatos. A gente tava conversando aqui. E Abias, é com você aí novamente. A gente tá reiniciando, mas a bola tá com você. Pode falar aí, tá bom? Ah, então, meu nome é Abias, atualmente tenho 21 anos, estou fazendo faculdade de matemática, licenciatura em matemática, né? Pretendo, se tudo der certo, me formar ano que vem, aí começar a dar aula, né? Não sei se eu vou fazer mestrado logo, assim, mas essa é a perspectiva atual, né? Mas eu sou lá de Santa Maria de Jetibá, terra pomerana. Eu sou pomerano, inclusive, toda a minha família é. Só que agora, para fazer a faculdade, eu vim aqui para Tá Cariacica, morando em né? Faço Cariacica, né? faculdade Até de tá representando aí nos nossos torneios por equipes da cidade de Cariacica, é, né? atualmente estou representando o município de Cariacica, mas por muitos anos, até alguns anos atrás, eu ainda representava Santa Maria, né? A Bia, você me falou que você é de descendência pomerano, né? É isso mesmo. Ascendência pomerana, é. É ascendência ou descendência que fala? Eu sou descendente de pomerano, né? Mas a minha ascendência é pomerano. Agora você vai me dar uma aula de português e vai explicar a diferença. Qual que é a diferença? Que eu não sei muito bem, não. Não, eu também não sei exatamente. Aham. Assim, descendência vem de, né? Tipo, Uhum. eu sou um descendente dos pomeranos. Aham. Eu venho dos pomeranos. Eu sou um descendente do meu pai, por exemplo. É isso? Entendi. Isso. Já o meu pai seria o meu ascendente, né? Aham. Os pomeranos são os meus ascendentes. Então é uma via de mão dupla, né? Então seu pai, ele é pomerano? Meu pai é pomerano, meu pai e minha Ah, mãe. entendi. Que bacana. Seu pai é pomerano, né? Não é assim um avô, é o pai mesmo, é pomerano. O pai e a mãe, ambos falam o pomerano, Tem uma dúvida, então. são da Aí na sua cultura, né? casa, eles conversam em qual língua? Então, atualmente eu tô morando com a minha mãe, né? Aham. Eles são separados. Aí a gente só se fala em pomerano. Sério, Abias? Pomerano é nosso. Sim, sim. Caramba, isso eu não sabia, cara. Agora eu fiquei assim muito curioso. É, tipo assim, deixa eu até botar aqui. Você e sua mãe, quando vocês estão em casa, vocês só conversam em pomerano. A gente só se fala em E pomerano, como que foi assim exatamente. o seu crescimento? Você aprendeu qual língua primeiro? Pomerano ou português? Aprendi o pomerano primeiro. O pomerano é dita a minha língua materna, né? O Caramba, português foi a minha língua secundária, né? A minha rapaz, segunda isso eu língua. não sabia, entendeu? Isso aí eu não sabia, porque eu sabia que você era descendente de pomerano, né? E ascendente, você tá me explicando. Mas que na sua casa você conversava pomerano, isso aí já é até um pouco novidade pra mim. Eu tô até assustado, assim. E tem alguma dificuldade, É, Abias? Às vezes você. Por exemplo, é uma pergunta que pode ser uma pergunta meio tosca, mas é uma pergunta que todo mundo pode tem falar. dúvida. Você pensa em pomerano ou em português? Ah, pois é, eu não costumo pensar muito em pomerano. Eu costumo pensar mais em português. Às vezes eu penso em inglês. Você também fala Primeiro em inglês, então? português, depois em inglês, depois em pomerano. É meio que o contrário, né? Primeiro Aham, aprendi o pomerano, depois português, depois inglês. aham. Mas por algum motivo, na hora de Você também pensar, é a ordem é fluente em contrária. inglês? Eu gostaria de dizer que sim, né? Mas acho que eu consigo me virar, mas E ainda assim, tem vamos algumas supor. lacunas, né? E assim, vamos supor. Você tá no almoço ali de família, quando você vai pra Santa Maria. A conversa lá na mesa da família é pomerano. Então, então, aí que Pode tá a falar. questão. No meu pai, por exemplo,
meu pai mora com a minha madrasta. E a minha madrasta, ela não fala o pomerano. Aí, na mesa de jantar, quando tá todo mundo reunido, a gente fala em português, né? Inclusive eu com meu pai. Quando tem alguém envolvido, né, participando da conversa, geralmente a gente se fala em português. Só que quando estamos ali na intimidade, só entre pessoas que falam pomerano, a gente prefere só falar o pomerano, né? E o seu pai e a sua mãe, eles têm alguma dificuldade no português? Eles falam português tão bem quanto você? É 100% assim? Não, eles falam bem, é 100%. Eles vieram pro Brasil com quantos anos? Ah, talvez essa questão aí que tenha ficado, né? É. Ele- eles não são pomeranos no sentido de que eles vieram Aqui eles tinham uma originalmente da colônia, no Pomerânia. caso, né? E eles falaram, era uma colônia de pomeranos. Tipo isso, então, seria. Mas não eles, tá? Acho que agora eu entendi o que você estava É. falando. Vai Foram, lá. foram os meus bisavós, certamente, vieram, talvez não da Pomerânia, mas da Alemanha e A regiões Poméria ali próximas, é né? uma região entre a Polônia e a Alemanha, mais ou menos isso? Hoje em dia, a Pomerânia é extinta, né? Acabou. Era uma região entre a Polônia e a Alemanha, Uhum. e hoje ela não existe mais. Só que, de fato, os meus bisavós vieram para cá e aí fizeram a família aqui, né? Entendi. Foram. E o pomerano, né? Esse idioma, ele é mais próximo do alemão ou do polonês? Então, eu acredito que seja mais próximo do alemão. Só Você que sabe alguma coisinha de alemão ali? Um pouquinho? eu sei. O meu pai, ele fala melhor. O Aham. meu pai, inclusive, já foi para a Alemanha, ele morou um tempo lá. Só que tem bastante diferença. Às vezes a gente acha que é quase a mesma coisa, né? Tipo, só tem uma pequena variação em alguma coisa, né? E na verdade muda fundamentalmente a língua, né? Tipo, uma pessoa que fala só o pomerano vai ter muita dificuldade de se comunicar com alguém que fala só o alemão, né? E agora, Mas é agora vai vir, claro. agora vai vir uma pergunta legal, hein, ó. Você Ah, conhece algum jogador de xadrez pomerano? jogador de xadrez pomerano, você fala assim, Algum cara que joga xadrez, assim, algum GM, assim, algum cara. O mais famoso pomerano que teve, assim. Tem algum, assim, muito forte? uma boa pergunta, eu não sei. Eu já vi jogadores fortes com sobrenome Jacobsen, isso já Aham, tem sim. gente até. É verdade. Agora, pomerano, isso eu não sei. Pode ser que tenha. Mas Entendi. não tem muitos pomeranos, né? É, Ela tá tendendo à extinção, né, essa língua. é. Ainda mais com o futuro aí, que você vai ser. Possivelmente não vai se relacionar com uma mulher pomerana de novo, né? Então vai acabar. Essa A linhagem ela vai probabilidade é só sumindo, pequena. né? A linhagem ela vai só sumindo. Mas isso é legal, Essa é a eu fiquei com tendência. uma dúvida histórica. Será que a Poméria já participou de alguma Olimpíadas, assim? Algum campeonato? Comédia? É, o país ali. Será que ele já participou de alguma competição, assim? Difícil, né? Saber. Não sei, mas você fala Roméria, seria ali a localização exata da Pomerânia? É, isso aí. Que eu sei que está entre a Alemanha e a Polônia, né? Aham. Será que eles já participaram de alguma? Difícil saber, né? Porque faz tempo também, né? Faz quanto tempo mais ou menos? Você sabe o tempo assim que acabou a Poméria, que não. A Pomerânia, né? Isso aí, é Pomerânia o nome, não é Poméria, né? É Pomerânia. Pomerânia, Beleza, o nome exatamente. do país é Pomerânia, é aí que eu tô me equivocando, eu tô te embolando. Vai lá, Tá, pode ok. falar. Pensei que seria uma nação que agora chamava. Que Poméria. antes era Pomerânia e agora é Roméria, né? Ah, é. Mas não, ela foi extinta, ela não existe mais. Aham. Então, hoje em dia, quem é ainda lá da extinta Pomerânia vai ou representar a Polônia ou a Alemanha, né? Legal, legal. Bacana. E assim, agora vem uma coisa legal que é o seguinte. Você. Como que você aprendeu xadrez? Era algo dentro da sua casa ali? Era uma língua materna também? Como que era o xadrez? Não era não. Não jogavam na Xadrez sua não casa. era algo. Uhum.
comum à minha família, né? Eu aprendi xadrez na escola. Que Na aí, escola mesmo, né? na escola, acho que por causa do projeto que eles tinham lá, né? Assim como o Pomerano lá é uma disciplina para os anos iniciais, né? É mesmo? Rapaz, que legal, velho. Tá vendo? É obrigatório. Até se você não for. Ou é... Até se você não for, você tem que fazer a disciplina de Caramba, que Pomerano. bacana, Eu, cara. Legal, velho. eu acredito que o Pomerano vai até, certamente vai até o quinto ano. E o Legal. xadrez também. Ou, Ah, ou entendi. pelo menos na minha época era assim, né? Tinha o Pomerano e tinha o xadrez, que eram as duas disciplinas ali que tinha mais, né? Aham, E que era mas. obrigatório fazer. Eu não sei se chegava a reprovar. Acho que isso não, né? Mas você tinha que estar ali fazer Tem que saber, a né? presença, né? Mas nem todo mundo ali é descendente, né? Assim, tem gente que não tem linhagem, né? Vem muita gente de fora que nunca teve contato assim antes disso com o Pomerano, né? Mas mesmo assim precisa fazer Pra. a Aham. disciplina, né? Aí vai ter que aprender palavras sobre a cultura, né? Aham. Assim, não é muita coisa assim. Você vai ter o Pomerano até o quinto ano Aham. lá em Santa Maria. Só que você não vai sair Falando. falando Pomerano. Geralmente é quem já vem de família que consegue, né? Falar mesmo. Quem já aprende de É, criança. é mais só quem já vem de língua materna. Quem tenta aprender depois é muito difícil. Mas isso aí é legal que você falou, porque até, ó, até a gente entrou já no assunto do xadrez, mas eu queria voltar, né? Porque, tipo, com quantos anos você aprendeu português? O português é que assim foi certamente depois do Mas não foi Pomerano. Só muito que depois, né? eu Ou- acho que não foi muito depois, principalmente por causa dessa coisa vamos dizer, da globalização, né? Tipo assim, o Sim. tempo todo a gente estava vendo filme, aí era pessoa falando em português, né? Eu me lembro muito do desenho Shrek, que eu gostava muito de assistir. Aí lá, meus pais enfatizavam no Pomerano, né? Mas inevitavelmente eu ia aprendendo português também devagar, né? Aham. Mas Entendi. assim, a princípio aprendi o português mesmo quando fui para a escola, digamos assim, né? Mas não porque os meus pais falavam o português também, foram me ensinando também, né? Entendi, entendi. Agora você pode falar um pouquinho sobre como você começou. Você estava falando, você pode concluir aí e ir andando aí. Pode falar. Como eu comecei com É, você xadrez, você falou que foi na fala, né? escola ali, mas como que foi esse andamento aí? O que aconteceu? É, pois é que na escola você tinha a matéria, né? Então, querendo ou não, os alunos se envolviam, né? E aí era muito legal que na hora do recreio, geralmente tinha um monte de tabuleiros sobre as mesas, né? E o pessoal ficava jogando. Aí merendava enquanto jogava, né? Isso era muito legal. Aí era pouco tempo, né? O recreio era de 20 minutos, sei lá. Mas aí enquanto isso estava recheado de gente jogando, né? Aí batia o sinal, aí a diretora já queria que todo mundo fosse para fila, né? Mas continuava jogando. Essa é uma lembrança boa que eu tenho, né? Dessa vontade não só minha de jogar, né? Mas tinha um batalhão de criança Você já se que, destacava, Bia, nessa época aí? olha, no início, acho assim, no primeiro, no segundo ano, até que não. Tinha alunos da minha sala mesmo que me venciam. Que a gente fazia uns torneiozinhos assim da sala, né? Aí eu me lembro de ter, não sei, ficado em terceiro. Aí depois, com o tempo, fui me desenvolvendo mais, né? Aí você foi pegando jeito pra coisa, foi começando a estudar, né, talvez, e aí você foi passando. Aí fui começando. Aí tinha. Acho que esse período todo foi sempre o professor Gustavo Bosa, né? Aham, Que, conheço o Gustavo Boza. que me acompanhou aí nesse processo. Aí
Por, por alguns anos a gente ficava depois da aula, a gente tinha meio que um clube de xadrez, né? Aí ficava eu, mais umas 10 crianças, junto com o Gustavo, e a gente ficava jogando. Aí ele trazia alguns livros, né, pra gente. Aí ele, tipo, colocava o tabuleiro e ia fazendo a leitura, né, fazendo uma análise, assim, meio interativa, né. Eu me lembro que a gente fez isso por muitas noites. A gente foi estudando assim. Bacana, bacana. Aí, E como que é a sua relação com o Gustavo atualmente? Até pensando nisso, vocês conversam ainda? então, a gente conversa, mas não tanto mais. A gatinha do Abias passou Ele, aí já. ele até me convidou agora para ir esse ano lá fazer uma simultânea com a Sim, turma dele. Ele está tendo uma turma eletiva, acho que é o nome, de xadrez. Ele dá aula no ensino médio. Aí ele me convidou para ir lá, mas o nosso contato não é mais tão intenso quanto era, né? A gente quando era para ir para torneio, às vezes a gente ia junto, né? Eu ia no carro dele, dormia na casa dele, né? A gente fazia muito disso. entendi, entendi. Mas assim, então de qualquer forma ele teve um papel muito importante no seu crescimento, xadristicamente falando, né? Sim, 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 teve. Depois ele começou a me sugerir livros, né? Que ele tinha impresso. Eram livros majoritariamente em espanhol. Ali eu fui aprendendo um pouco de espanhol também, Aham. né? Para leitura era muito parecido, né? Só mudava algumas É, coisas, tipo era Alfeu, né? é. Mas aí E eu é fui legal, qual fazendo. foi o primeiro livro assim que você leu por inteiro? Assim, foi qual desses daí? Acho que o nome é Estratégia Moderna em Xadrez do Ludwig Beckmann? Ludwig Beckmann. Legal, você começou por um clássico, né? Por um clássico você começou. Esse era Esse um aí. livro dele também, era um livro do Boza. Sim, era um Depois. livro que ele tinha impresso em É, às espanhol. vezes. Você tá ouvindo eu falando às vezes com o Andrei aqui por fora ou não? Sim, sim, Não. eu ouço. Mas pode ficar tranquilo que isso vai estar cortado, tá? Na hora que você começa a Ah, falar, eu paro aqui, entendeu? Então às vezes vai te assustar, porque como eu beleza, tô em um beleza. outro navegador, aí às vezes eu não consegui configurar, mas na gravação não vai aparecer. Pode ficar tranquilo Ok, isso aí, tá ok, bom? tudo bem. E, A pessoal, gata tá. a Gata também tá querendo participar aí da transmissão. E, Abias, vamos dando continuidade, então nós vamos falar agora, passar para outra parte, que é sobre o seu currículo enxadrístico. Assim, eu quero que você conta pra gente sobre os seus principais torneios, seus principais títulos. Além disso, também sobre as competições que você participou, né? Não necessariamente títulos, assim, as que você participou que foram de grande porte. Talvez seus principais resultados individuais também, né? Enfrentando alguma pessoa específica. Pode falar aí, tá? Eu acho que os meus resultados estão muito voltados para a época dos jogos escolares, né? Sim. Lá eu obtive muitos resultados que tinha, né, o campeonato estadual, né, que daí classificava pro nacional. Aí lá eu tive a oportunidade de várias vezes estar participando da competição nacional, né? Você foi um jovem, isso aqui já falando do meu ponto de vista, que foi um ponto de vista de fora, né? Eu sempre vi o Abias assim como. Quando eu escutava alguém falando, todo mundo falava do Abias como sendo a maior promessa do Espírito Santo, entendeu? O jogador bem assim que com certeza ia muito longe. O jogador que estava realmente ali brigando nos melhores do país, né? Que a gente não tinha no Espírito Santo. Ele estava brigando com a faixa de idade dele, ele estava brigando ali pelas melhores colocações do país. Então, na época que eu comecei, eu sempre deixo isso claro com o Abias, né? Eu sempre falo com ele, né? Na época que eu comecei, o Abias era até uma inspiração minha, né? Que eu ia pros torneios, eu via que o Abias era mais novo do que eu. Acho que o Abias deve ser 2 anos mais novo do que eu, né, Abias? 2 anos mais novo do que eu. E mesmo assim, ele era a minha inspiração. Eu via o gurizinho chegando. E quando ele chegava, todo mundo já tremia. Já sabia que ele era um dos candidatos a título. Principalmente quando se falava em torneio escolar, então.
Quando se falava em torneio escolar, praticamente não tinha pra ninguém. Eu sei que você ganhou assim, diversos estaduais, né? Quantos foram campeonatos estaduais de escolar? Foram 5. Desses cinco, os quando foram da 12 e 14, infantil? 12 e 14 foram 3. Três, foi todos. Você jogou todos do infantil, você ganhou. E do juvenil, você ganhou dois e um você deixou escapar que você foi vice, né? Eu não venci o último, isso. Isso aí. Engraçado, porque depois que você. Depois do último, né? Que você não venceu, mas terminou empatado, eu acho, foi nos critérios, né? Que você acabou perdendo. Aham. Critérios que, tipo assim. Sempre. Isso é sempre, cara, questionável. E às vezes eu acho que esses regulamentos eles são sempre feitos por pessoas que não praticam xadrez, entendeu? Porque era Ah, óbvio que um cara igual você, que era o único que tinha rating praticamente, se empatasse uma partida, você ia perder no critério, entendeu? Só por não ter hate, entendeu? Muitas vezes é só por isso. Então, isso tinha que ter sido pensado antes, isso tinha que ter sido elaborado com mais clareza, né? O certo era, querendo é, ou não, ter um ah, desempate, né? sim, naquela competição foi eu e o Pablo, né? A Exato. gente que empatou a partida, ficamos nós dois com 4,5, né? Aí acho que o ideal, Era ter tido um como eram desempate, só né? 5 rodadas, a gente tinha vencido cada um 4 rodadas e a nossa partida a gente tinha empatado, seria fazer uma partida a mais, né? Exatamente. Não tem nem como falar Só que que isso não estava no regulamento, uma né? falha do regulamento, né? Concorda comigo? Porque tinham quantas pessoas ali jogando a Bias naquele torneio? Tinha uma Bastante, quantidade, né? Pra mais de 5 20. rodadas já tava errado, né? Ser 5 rodadas num torneio com tantas pessoas, né? E Sim, é poucas rodadas, sim. até fazer uma pergunta, como que foi essa partida? Você lembra, assim, fragmentos? O que aconteceu? Sim, sim, eu me lembro. Essa foi um. Ele conseguiu repetições, repetição por Cheque cheque. perpétuo? Cheque Ele perpétuo. entregou um bispo é, na região do meu rock, e aí ele conseguiu. Eu tinha visto essa repetição, mas a posição ela estava mais ou menos igualada, Aham. e aí eu aceitei. Você pensou, talvez, no momento que isso não te prejudicaria no resultado desse torneio? É, para mim parecia assim, um encaminhamento bastante natural da partida, né? Do jeito que ela estava indo. Estava mais ou Você não menos tentou, igualado assim, e ele muito. resolveu entregar o bispo para Aham. conseguir um cheque perpétuo, Você né? tava pensando mais na partida mesmo, você não tava pensando no resultado do torneio especificamente, né? Eu estava mais na partida, sim. Isso foi o quê? Última rodada mesmo ou foi quarta? Eu acho que não foi a última. Acho que foi a 4ª rodada. Uhum. Então, esse foi Mas o. Pode falar. ainda assim, se por exemplo, se eu me classificasse, não sei se eu aceitaria o título. Porque aí vem essa questão do regulamento, né? Se não Aham. está no regulamento, Eu entendi. o que a Peraí, gente faz, né? peraí. O que você quis dizer nesse último final? Se você se classificasse como assim? Se você tivesse ficado na região dele, né? Do empate É ali. isso. Uhum. Se eu tivesse ficado em primeiro, eu acho que eu preferiria deixar para ele. Aham. Ele. Ali ele era mais jovem, né? Aham. Bom, ele é Ele ia ter mais outros, né? jovem. Ele ia ter outras ainda competições, ia ter outras. Ele teria outras oportunidades, Lembrando isso que o aí. Pablo é um talento nato também, né? Foi outro jogador Sim, sim. que também foi muito talentoso, né? Até cabe, talvez, em algum momento, uma entrevista com ele. Foi outro dos jovens, Exatamente. assim, mais talentosos que o Estado já teve, né? Eu acho também. Aham, E, assim, e aí você acabou ficando em segundo. Essa foi a sua última competição. Mas o engraçado é que, por exemplo, se eu não me engano, hoje classificam dois, entendeu? Hoje classificam dois? Hoje classificam dois. Eu não sei. Algumas competições classificam até três, entendeu? O último GS, né? O último GS que teve, classificaram os dois primeiros, sacou? O último. Entendi. Não sei se foi algo pra corrigir, mas, cara, é muito complicado, porque dinheiro eles têm, né? Pra levar mais pessoas. Não é por dinheiro isso aí, entendeu? Eu vejo, mas é só pra levar o campeão, mas isso acaba restringindo algumas pessoas que poderiam crescer também, né? O vice-campeão Sim, é também verdade, tem é verdade. também é uma posição de muito mérito, querendo ou não, né? É, Sim. desses Só, torneios, só, pode só que falar. isso aí depende do modelo nacional, né? Acho Exato. que
Exatamente. Se eles escolherem que só vai um, né? Aí Você não chegou tem a jeito. jogar o outro também, o Gimniacid, acho que é o nome, não sei, o outro tipo de escolar que tem? Esse você não chegou a jogar, né? Não acredito. Porque, Acho que não. porque além do Eu- GES tem outra modalidade de escolar que é o que faz parte da Olimpíadas Internacional, entendeu? Que até o Andrei participou esse ano. E ele jogou o Nacional, né? Ele ganhou o estadual, jogou o Nacional, escolar. E aí, nos três melhores, ele não ficou, mas os três melhores do Brasil foram jogar fora do Brasil, entendeu? Foram jogar na China, se eu não me engano, foi onde eles foram jogar. Caramba. Eles foram jogar na China. E eu acho que você não participou, né? Não teve na sua época, talvez não tinha. Talvez. Bom, pelo menos não desse nome, Aí que né? tá. O Pode falar, pode falar. GS classificava também, às vezes, dependendo do ano, Pro Pan-Americano. como foi o caso do Sul-Americano, né? É, do Sul-Americano. Mas como é que você falou que era o nome do. É Gimniacid, eu acho que é o nome, cara. Gimniacid, entendeu? É o nome assim. Será que isso não foi uma modalidade nova? Eu sei que tem de Tipo, 2 em 2 anos, foi o que me explicaram, entendeu? Não é aham, anualmente, mas você jogou 6 anos, né, praticamente. Então, algum você teria que ter é, visto. Se tivesse, eu né, o que eu teria quero visto. dizer. Pois é. Sei. Mas é. Além desse torneio aí, que foi o único campeonato escolar que você participou que você foi vice-campeão. Teve algum que foi mais difícil ali? Teve algum com algum contratempo? Ou foi tudo 5 em 5? Teve, Fala aí, pode contar então desse daí que teve. teve muita dificuldade. Geralmente todos os anos teve alguma partida ali que praticamente assim, poderia ir para qualquer lado, né? Algum você deixou escapar algum ponto, Abias? Eu empatei, eu acho, em alguns. Acho que perder não. Mas teve um ano, eu não sei se você conheceu, um tal de Elder. Ele Conheci era por da minha nome. escola. Conheci, sabia que ele era forte também, por nome. Ele não sabia nada de xadrez e ele se desenvolveu assim, tremendamente rápido. Aham. Ele chegou ali, acho que já tinha uns 13 anos, não conhecia quase nada de xadrez. Só que aí, com o contato que ele teve ali na escola, indo pro nosso clube, né, estudando por ele, em 1, em 2 anos, já estava para mim. Sério? Ele Caramba. conseguia me vencer, a gente empatava muitas Era jogo duro mesmo, partidas. vocês eram de níveis próximos, Abias? Sim, sim, era. E aí, no estadual, nesse estadual, a última partida foi com ele. Ah, E se eu não, e eu tinha empatado a penúltima. E aham. ele não, ele estava com 4 pontos. E Eu estava você com tava com três e três e meio. meio. Hum. E aí eu tinha que vencer. E assim, eu me lembro que eu tinha, sei lá, 1 minuto no relógio. Ele tinha ainda uns 5 minutos. Eu estava completamente perdido. Hum. Eu tava completamente ganho ele. E aí eu não me lembro exatamente o que aconteceu. Acho que isso até meio que sumiu da minha memória, mas nesse restinho de tempo, de alguma maneira ali, aconteceu alguma coisa. Ele entregou algumas peças e no final, quando eu vi, eu que estava ganho. Sei lá, com 10 segundos no relógio. Sei que foi Com acréscimo ou um sem acréscimo, desespero. Abias? Com acréscimo ou sem? É sem acréscimo, é nocaute, era Caramba! nocaute. Pessoal, vou falar rapidinho. Eu gosto muito do Abias porque eu acho ele um cara muito humilde. Então, quando ele falou aí realmente que o cara era realmente de nível próximo dele, eu confio. Porque tem sempre aquela pessoa que fala que o cara é do nível próximo pra poder também elevar, né? Ou às vezes pra poder assim ser. O Abias não. Se o cara era de nível próximo, eu tenho certeza que ele era. Mas isso que você falou, Abias, é legal por quê? Porque eu me coloco muito do outro lado, né? O cara deve ter ficado muito triste também, cara. Como que foi essa situação? Pô, E vocês eram é amigos? Amigos no mesmo, final da. sim? Sim, a gente era amigo, era tipo o melhor amigo. Ele ficou muito triste, ele chorou depois. Que realmente ali ele tinha esperança. E tinha até uma questão de que a religião dele, eu não sei de que igreja que ele era, que não permitia ele participar das competições. Aham. Então, assim, ele provavelmente não poderia ir para o Nacional. Só Sim. que, mesmo assim, ele tinha interiormente esse desejo, né? Aham. Mesmo que ele não fosse, mas que ele pudesse vencer uma vez, né? Aham. E ele quase conseguiu, ele chegou muito perto. Cara, ele jogou só esse escolar?
Se eu não me engano, esse foi, acho que um dos últimos, pelo menos. Depois ele parou. Esse era infantil Ele ainda se mesmo? mudou de lá. Oi? Esse era infantil ainda ou já era juvenil? Esse era infantil ainda. Você tinha o quê? 13 anos, você falou, né? Quantos anos? Eu acho que era. Não sei se era meu último ano Será que era o último ano do, do do infantil? infantil. Eu tinha 13 ou 14. Aham. É, Mas aí, pode falar. depois ele parou, né? Se envolveu com outras coisas. Uhum. E aí meio ficou por isso. Mas ele era um potencial também. Ah, Bias, nessa época aí, por exemplo, que você era infantil, quem eram os caras que jogavam juvenil, que você via que ganhava ali? Tinha algum cara conhecido? Porque eu não. Cara, a parada é que esses torneios nunca foram divulgados, por exemplo, eu nunca ouvi falar do GS, só depois que eu já tinha saído, né? Assim, aí eu fui ouvir falar. Quem eram os caras que jogavam, por exemplo, juvenil? Os caras que você olhava e falava, esse cara era bom. Eu me lembro de Santa Maria mesmo, tinha o Jairo, né? Não sei se você já Aham. ouviu falar Não dele. ouvi esse aí, Jairo não ouvi. Schiffelbein Jr. Jogava bem esse Ele menino? era muito bom. Ele foi, se eu não me engano, bicampeão estadual também. Tá vendo? Como que o Ele, xadrez aqui no estado ele é estranho, né, cara? O cara foi bicampeão estadual e assim, nada, né? Depois disso, por não ter uma continuidade, não tem um apoio, aí o cara desanima, né? Pô, se o cara foi bicampeão estadual, quer dizer que ele era muito talentoso também. sim, sim, e teve mais pessoas de Santa Maria que venceram o estadual, Eu lembro do que eram Cássio, ele mais chegou a ganhar velhos algum do que estadual? eu. Cássio Leandro, acho que era o nome dele. Mas acho que o Cássio não venceu, não. Não venceu. Cássio não, no meu primeiro ano, era o último ano dele do infantil. Aham. E aí a partida contra ele foi muito difícil também. Foi muito difícil. O Cássio jogava direitinho, né, Sim. na época, pra época. Sim, o Cássio também jogava bem. Dessa época aí, dos meninos, assim, quem você olhava, assim, você via que tinha talento, assim, dos que você passou? É porque o de Santa Maria que você fala, eu não sei porque a maioria eu não vou conhecer. Tipo, o Helder acho que eu já vi o nome. O Cássio é outro menino que eu conheço o nome. E aí, cara, de Santa Maria, pouquíssimos o resto eu vou saber o nome. Viu? Mas tinha alguma outra pessoa assim de fora que dava trabalho? De Aracruz, eu sei, Hum, por exemplo, né? Que Aracruz sempre teve também muitas crianças jogando. Aonde você fala? Aracruz, né? Sempre também teve muitas crianças jogando. Né? Tinha um pessoal de Aracruz que era forte. Quem, assim, que você lembra? Esse, O próprio Pablo, né, que a gente é, citou o nome. sim, o Pablo. Agora tinha outros também. Matheus Capucho, talvez, ele jogava também, né, eu acho. Exatamente, a gente jogou algumas vezes. Renzo também, Foi eu acho que jogava, né, também. Não sei se você lembra do Renzo. isso, né? Renzo Sim, Buzo. sim. Eu lembro desses três meninos, né? Eu não sei se o PH chegou a ser de uma faixa perto da sua, não. Ele jogou também, eu acho, o PH, mas ele é mais O velho, PH né? também jogou. Eu não tenho certeza. Mas tinha outros também, que eu Uhum. não me lembro o nome agora, mas de Aracruz sempre tinha alguém ali que complicava as coisas, né? E como que era o clima, Bia? Você chegava lá, você, sem saber nada dos oponentes, jogava, né? Assim, só os oponentes que sabiam de você, né, praticamente. Não, eu tinha assim uma ideia do De quem ia pessoal, jogar, né? né? Uhum. E era muito nervosismo, né? Eu ficava muito nervoso antes de jogar. Eu, É, eu isso que é fico tenso. ainda, É, né? isso que é tenso, porque eu acho assim que uma das coisas mais tensas no xadrez é esse pré-jogo, né? É o pré-jogo, é Sim, uma das sim. coisas que eu menos gosto, entendeu? Por exemplo, antes de jogar um torneio, você fica animado pra jogar, mas você sabe que quando estiver chegando perto, cara, você vai sentir ansiedade sinistra, né? E eu me cobro muito, eu acho que você também, né? Então, assim, cara, era um negócio Sim, que passava o torneio e eu falava assim, ó, cara, ó, quero ficar um mês sem jogar torneio, mas deixa eu ficar de exatamente. boa, É, porque. eu, Pode falar. eu me cobrava muito. Hoje em dia eu não me cobro mais tanto. Mas eu me lembro, eu tinha essa atitude meio perfeccionista, né? De tentar fazer as melhores partidas possíveis, da melhor maneira, né? E isso, querendo ou não, gerava muita ansiedade, né? E também acho que existia essa expectativa, né, de que eu conseguisse passar para a próxima fase, né? Essa
essa Esse expectativa. peso, talvez, né, a gente pode falar assim. É, Das pessoas de fora, isso que você tá falando, não é nem de você, né? sim, sim, não é nem tanto meu, né? Mas essa meio que essa necessidade de vencer, né? É, isso é complicado porque, Abias, querendo ou não, eu acho que isso foi é uma das coisas que muitas vezes distancia um cara do xadrez quando ele é sozinho, entendeu? E querendo ou não, aí é a minha opinião de fora, naquela época você era sozinho. A minha visão, né? Você era o cara que era o mais forte sozinho, entendeu? Isso que eu quero dizer, entendeu? Não tinha um cara Ah, ali que não, tava muito na não sua tinha um grupo, cola. né? É, entendeu? Não tinha um cara que tava muito na sua cola pra você, assim, se dividir com ele essa pressão, né? Um cara que você sabia que se você perdesse pra ele, era justo, entendeu? Que às vezes, tipo assim, por exemplo, nós vamos jogar um torneio, existem pessoas que, se eu perder, eu aceito, é justo eu perder pra esse cara. Por exemplo, aqui em Ares teve um torneio, né? Um dos últimos torneios, foi um torneio rápido. Que tava eu, o Endo, o Andrei jogando, o Lucas. E aí em determinada partida, eu perdi pro Wendel, né? Que é um grande amigo meu. E aí, cara, eu Uhum. lembro que outros torneios eu não aceitaria, eu ficaria muito bravo de perder pro Wendel, né? Mas hoje ele cresceu tanto que eu vejo assim, cara, é justo o resultado, entendeu? Eu perder pra ele não é um É, resultado assim tão destoante. Pode acontecer, e na época não tinha isso com você. Isso de você dividir acaba que diminui um pouco a ansiedade, né? Agora, como você tinha que assim, ganhar, era a pressão só em cima de por você. na, naquele ano mesmo que tinha o Elder, né? Só que o Elder ele não era conhecido. Por algum motivo, quase ninguém conhecia ele. Acho que era porque ele tinha começado há pouco tempo, né? E por ele ter evoluído tão rápido, né? Então ali ele tinha um nível ali páreo comigo, só que ninguém conhecia, né? Aí todo mundo tinha a expectativa de que eu venceria. Exato, exato. É. E aí vamos pro outro lado, que é o seguinte: se você ganhou 5, quer dizer que você participou de 5 nacionais, cara. É isso mesmo, né? Mas é isso aí. Isso só falando de escolar, né? Sem falar ainda dos Instituto Federal, que nós vamos ter mais É, um teve nacional. federal também. Sobre esses nacionais aí do Campeonato Estadual Escolar, como foram? Conta aí do primeiro ao último. Como foi essa história aí? Paz, mais uma vez era sempre muita pressão, né? Faço ideia. Principalmente na primeira vez, nossa, eu me lembro que eu ficava muito nervoso, com muita ansiedade, né? Porque esse peso, né? Igual você falou, de estar representando, né, o Espírito Santo. E aí lá eram partidas, tinha partidas ali muito difíceis, né? Jogadores muito fortes, né? Quando eu comecei, ali tinha o Igor Tokuichi Fortíssimo. Cadillac. Mestre Feed agora, atualmente. Fortíssimo. Sim, sim. Na época ele era candidato a mestre, se eu não me engano. E aí ele foi assim um ideal que eu tive, né, logo no início. No primeiro ano mesmo eu joguei com ele. Eu me lembro da partida até hoje. Sim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Aprendi muita coisa ali, né? Tinha. Acho que ali eu comecei a ver que tinha alguns problemas, assim, básicos no meu repertório de abertura, né? Eu Abias, joguei com cara de pode falar, pode continuar aí, depois eu vou perguntar. com cara de Santa Catarina, não sei se era o Thiago Cartens do Buchac, Conheço também. mas eu sei que ele jogou uma Índia do Rei. Esse cara é Eu, mestre eu não nacional também, sabia atualmente, se eu não me engano, esse Dobuchak. como é que é. Ele é mestre nacional também, esse Dobuchak, se eu não me engano. Hum. Pois é, mas aí ali eu não tinha um repertório, por exemplo, para a Índia da Dama, né? Eu não Uhum. sabia exatamente o que fazer. Aí foi a partir dali que eu comecei a ter aulas com o Júlio Lapertosa. Lapertosa, né? Que a gente começou a criar um repertório de aberturas, né? Só uma dúvida, Bias. Nesse primeiro ano, então, você fez quantos pontos ali? Eu fiz três pontos, eu acho. Eu Qual fiquei foi em a, oitavo lugar. qual foi a sensação desse primeiro torneio? De dar pra ir mais longe? De. É, eu acreditava que dava para ir mais longe. Bias, uma pergunta séria agora, rapidinho, até no meio disso aí. Cara, eu sei que na época era muita pressão. Você imaginaria naquela época ali que você ia ser profissional de xadrez? Você pensava nisso, eu tô falando? Você Eu, imaginava, né? eu, Né que eu pensava, você pensava que você tinha uma iria época, virar GM, MI?
sim, tinha uma época que eu tinha essas pretensões. Eu fazia assim planos, né, do que eu teria que fazer Aham. para alcançar isso, né? Seria necessário uma grande força mental, né? Eu sabia quanta energia mental seria necessária Muitíssimo. para pensar em atingir É. esses lugares, né? Aham. É, cara, Mas e. eu realmente, por uma época, eu acreditava, não, eu vou jogar xadrez como uma profissão. Quem sabe, né? Tipo, claro que no Brasil, mesmo sendo GM, hoje em dia isso é difícil, né? É. Mas, Acho que. mas eu tinha, assim, Eu essa digo assim, ideia. eu vou dizer pra você que eu acho, a minha visão hoje, é que hoje não é mais tão difícil, entendeu? Naquela época que você tava, talvez era mais. Hoje, com a Ah, internet, ok. eu acho que é fácil, na verdade, entendeu? É fácil viver se você for GM. O difícil é chegar a ser GM, entendeu? Eu acho que os GMs, eles Sim, conseguem sim ter uma vida boa, entende? Assim, claro que talvez que eles mereceriam mais, talvez, né, pelo estudo que eles, mas eu acho que eles conseguem sim, com aulas, né, e com curso, o que é meio complicado, né, porque você é GM, mas mesmo assim, eles conseguem viver se for dessa forma, com aulas e curso, mas eu acho é que dá com pra aula. viver bem, é. É, E sim. e assim, agora a questão é, no Espírito Santo eu acho que não, entendeu? Mesmo se for GM, sacou? Eles teriam que, Será? você teria que ir pra outro estado, eu acho. Tipo, alguns estados que são mais estruturados estatisticamente. Florianópolis, São Paulo. Foi o que o próprio Bittencourt fez por um tempo, né? Ele jogou em Curitiba, Sim, em Santa Catarina. Catarina. É, Santa Catarina. Porque aqui no estado, infelizmente, financeiramente, não dá, entendeu? E até mesmo enxadristicamente, você não vai ter tantas competições, né? Pra não dizer que hoje em dia, naquela época Sim. ainda tinha, né? Mas pra não dizer que hoje em dia você não vai ter mais nenhuma, né? Talvez algumas, uma ou outra ali. Mas o Abias ainda Uma pegou uma outra. época, tipo, você ainda pegou uma época boa, né, Abias? Você pegou uma época de ouro ali no estado. Peguei. Mas beleza, vamos lá. Então, Tinha o primeiro torneio. foi assim. Aí o segundo foi o que você matou na trave ou não? Não, esse foi o terceiro. Foi o O, terceiro. o segundo eu não me lembro bem. Acho que eu fiquei por ali também, oitavo, sexto. Foi no terceiro. O terceiro foi quando E o Igor estourou a idade, alguma coisa assim, ou eles eram, tava lá ainda? foi quando o Igor não tava mais. Aham. Ali eu tinha maiores chances. Assim, os tubarões mesmo, né, É. tinham vencido a idade, né? Tinham ido pro juvenil. Aham. Aí claro, tinha muitos jogadores fortes, né? Ali tinha o, o Vitor Frois, né, de Minas Gerais. Fortíssimo, Ele, até, inclusive, até participou do jogo dos Institutos Federais, etapa regional, do que eu joguei. Entendeu? Ele tava lá. Destruiu. pois é, ele, Acho que ele fez 11,5 em 12 lá. No, caramba. jogou muito lá no regional. Destruiu, passou por cima. Ele tem 2,200 agora, é outro menino muito forte. Você chegou a jogar com ele nesse torneio? Sim, então, nesse torneio aí, na última partida, eu tava. Eram 5 rodadas também, né? Aí eu tava com 3,5 de 4, e ele tava com 4 pontos. E aí era aquela questão, né? Que se eu conseguisse vencer, Aham. eu seria o campeão. Só que se eu conseguisse ficar pelo menos em segundo lugar, eu poderia ir pro Sul-Americano. Aham. E aí ficava esse dilema, né? Por um lado eu posso tentar ser o campeão brasileiro, só que por outro eu posso garantir a minha Verdade. entrada no Uma decisão Sul-Americano, né? muito difícil isso aí. Sim. Aí, inclusive, no dia anterior, o Froz ele propôs empate comigo. Aham. Você passou a noite toda pensando, cara. Cara, Isso você deve ter aí lembrar até hoje dessa época aí, né, velho? nossa. Aí eu cheguei no dia, fui para jogar. Fui tentar ver o que que dava, né? Se vencia, vencia, se perdia, perdia. Ah, aí a gente jogou por vários lances, só que eu tava me sentindo bastante inseguro. Era Aham. uma abertura que eu não conhecia. Você lembra qual Ele abertura jogou a foi? Grunfeld. Oi? Grunfeld. Foi uma Grunfeld. Eu perguntei a abertura, você já respondeu a Grunfeld.
Foi uma Grunft. Eu não tinha uma resposta assim muito preparada, né? Só que eu tava indo bem. Assim, depois olhando na engine, no final da partida, quando eu via, não, isso aqui tá ficando estranho. Aí eu propus empate para ele, né? Aham, Mas depois olhando na engine, eu tava com vantagem, tava tipo aham. com um ponto de vantagem. Só que na hora eu não tava vendo isso. Para Ele mim aceitou tava muito rapidamente esse estranho. empate? Oi? Ele aceitou rápido esse empate aí? Eu acho que a princípio ele também não aceitou, não. Ah, Ficou assim, não, agora você não quis no início, né? Agora eu também não. Só sei que conforme os lances foram indo, essa situação talvez ele também ficou inseguro por algum momento. Só que no final a gente acabou acordando empate. aham. E qual foi a sensação, Abia, do final dessa partida? A sensação por um lado foi de alívio, né? Que tinha terminado. Quando eu vi que eu tinha ficado em segundo lugar, que eu poderia ir pro Sul-Americano, foi de grande felicidade, né? Mas aí fica aquela coisa, né? Eu poderia ter continuado, É, poderia ter tentado continuar, né? E vendo o que dava. Mas aí não fui tão longe, né? isso aí é pra outra timeline, né? A gente não vai. É, Isso aí pra, nós pra nunca outro vamos time. saber. Outra realidade, uma realidade alternativa aí. Mas, Exatamente. de qualquer forma, acho que foi um feito muito grandioso, né? Acho que sua família como deve ter comemorado muito, né? O pessoal aqui do estado, eu não lembro na época. Foi 2014 isso, Abias? Foi 2015. Foi 2015? Como que foi aqui no estado? Você deu entrevista? Foi como é que foi? Teve, teve entrevista. Não sei agora qual meio. Como é que é o nome? Jornal Capixaba? Eu não sei. Jornal, TV Gazeta, Rede Tribuna. Isso, acho que foi a TV Gazeta que fez. Eu sei que teve entrevista, teve coisa, teve comemoração, né? Aham. E nisso, antes disso, você já tava fazendo aula com o Júlio, né? Já tava. E Desde o meu primeiro como que ano do foi até infantil a já conversa fazia. com você com o Júlio depois? Então, pois é, aí eu me lembro logo na primeira aula, depois Era que eu semanalmente participei as lá. aulas? Era semanalmente? Foi? Era semanalmente as aulas? Eram semanalmente. Ah, teve uma época que eu fazia, acho que era 3 aulas por semana. Ah, Que a rapaz. prefeitura também ajudava a Aham. bancar, boa parte. Sim, Tinha o patrocínio, aí o resto os meus pais bancavam, né? Aí sim. dava para ter bastante aula. Mas eu me lembro que logo depois do jogo, na aula, depois disso, ele mostrou a minha partida com o Frois, né? E aí mostrou as minhas possibilidades, né? Mesmo depois do momento em que a gente tinha acordado empate, Sim. ele me mostrou que eu estava melhor, né? Que eu poderia ter continuado a jogar Aham. e possivelmente tentar alguma coisa a mais, né? É, Só que na hora da partida eu não vi isso. é outra Para mim coisa, estava. né? E o. Você chegou aí pra casa do xadrez lá? Treinar com ele? Não fui não. A gente só se conhece. É bom, ele veio para Santa Maria uma vez. Ah, é? Então você se conhece presencialmente, né? Conhecemos. E ele é um cara gente fina, o que você acha dele? Ensina bem também? Ele é muito massa. Ele é muito massa. Ele é um ótimo professor. Super assim, comunicável. Gostava muito dele. Muito flexível. Atendia as minhas Aham. demandas. Ah, Bias, nesse ano Muito aí bom. foi o ano que você foi terceiro no Blitz também ou foi depois isso? Foi depois, né? É. Ah, eu acho que isso foi depois. Porque o Sul-Americano foi como desse ano aí? Como é que foi o torneio Sul-Americano? Pois é, o sul-americano era por equipe, né? Só que aí Ah, cada tabuleiro tinha os seus próprios jogadores, né? sim. A gente meio que competia por tabuleiro. Aham, sim. E aí eu me lembro que eu fui bem, assim, em geral. Eu tive chance de pegar o terceiro lugar. Do tabuleiro, né? Entendi.
Pegar o terceiro lugar no segundo tabuleiro Entendi. do masculino, né? Pera aí, era só vocês dois então, né? Era primeiro tabuleiro o Froy, segundo você. Na verdade eram quatro, né? Que tinham dois do feminino também. Ah, eram os Aí eu quatro acho juntos. Do feminino também participavam da mesma equipe, entendi. do feminino também. Eu era o tabuleiro 3. Que era Entendi. menino, 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 menino. Ah, entendi. Bacana. E lá o pessoal, língua diferente, conversava com a galera normalmente. Você conversava, né? Porque você sabe espanhol, então. Trocava ideia com o pessoal de É, fora do Brasil, dava pra conversar, pô. dava uma Nossa, tinha arranhada. muita gente. Tinha no xadrez mesmo. Tinha mestre feed, Aham. um É, jogador faço ideia. forte, que aí dava Deve que pra tinha muito conversar. titulado, né, ali. Ali deve... tinha muito titulado. Tinha sim. A Só que eu tive até um bom resultado. Eu acho que eu empatei com o candidato a Aham. mestre. Eu venci de um cara que tinha rating alto, não sei se ele era mestre nacional. Aham. Tive uns resultados bons, mas não cheguei a pegar medalha. Entendi, Mas legal. quase, se na última partida eu acho que eu tivesse empatado, eu conseguiria. Só que eu Bacana, acabei perdendo. bacana. E aí você, então, jogou o Sul-Americano. Você tinha quantos anos nessa época aí? 14? 14, né? Tinha 14, E 14 aí, anos, é. depois de 15 anos, você entrou no ensino médio. Ou ainda não? Não, é. Já tava no ensino médio. O seu primeiro ano do ensino médio, com 15 anos, não foi no IFES ainda, né? Eu acho, né? Foi no IFES, Já foi no foi no IFES. Eu IFES? só não fiz o terceiro ano no IFES. Ah, tá. Mas com 15 anos, nesse ano aí você já entrou no IFES, então. Então, 2015. Ah, tá certo. 2015 foi o ano que você. Isso. E aí, 2016 a gente até eu tava no GIFES junto com você no ano de 2016. Foi o ano que a gente se conheceu, 2016. É claro que o Abias não vai lembrar de mim muito bem, porque na época eu era um mero Lembro, capivara. Tô brincando. Abias, lembro. 2016. Aí, 2016 você jogou ainda o escolar, né? Ganhou o escolar. Isso Jogou aí, o foi Nacional de nacional. novo, só que agora o Nacional cheio de tubarões. Como é que foi esse Nacional aí? Pera aí que agora eu não te ouvi. Você jogou o Nacional de novo, só que esse novo Nacional, né, do ano de 2016, estava cheio de tubarões. Que Tava era o cheio de juvenil. tubarões. Você era o mais Exatamente. novo ali do juvenil, né? E os caras ali já tinham os caras mais velhos. Como que foi esse aí, esse Nacional? Aí tinha os caras grandes, né? Ah, será que foi nesse que eu empatei com o Igor no Blitz? Que daí eu consegui a medalha de bronze? Deve ter sido esse daí, eu acho, tá? Eu acho que foi 2016, tá bom? Eu acho que foi. Eu sei que Eu acho que foi nesse aí. aham. Você foi bem, então, no Campeonato Blitz lá, né? No Blitz eu fui bem. No Clássico acho que também, eu fiquei em sexto, oitavo. Deve ter perdido só uma, né? E talvez empatado Acho que um uma. empatado do outro. É. Em Fez geral um. fazia 3 pontos ou 3,5. É. E Mas fazia bons já era. Mas aí scores. era. Era difícil nesse torneio, né? Bem difícil. Você já entrava com a missão de vencer ou você entrava ali, vamos jogar? Não, sempre nesse primeiro ano, né, quando eu era a idade mais jovem, geralmente não ia com muita expectativa, não. Ia mais no sentido assim de ganhar experiência, né? Aham, E aí era nos anos seguintes que aham. eu Aí, tentava, né? aí nós vamos chegar numa parte legal. É uma parte que tem muita gente que tem dúvida, entendeu? Do que aconteceu. Que é a parte sua do Instituto Federal. Eu não sei como é que você tá pra falar, mas vamos conversar sobre ela. Primeiro Uhum. ano do Instituto Federal, né? Você jogou o GIFs. O GIFs foi em Nova Venécia. Você lembra? Eu lembro certinho os lugares, né? Nova Venécia. É... Não. E você jogou representando o Centro Serrano. Como que foi esse torneio aí? Eu acho que nesse primeiro ano a gente não conseguiu. Ah, não, a gente conseguiu sim, né? Quer dizer, o Centro Serrano não, mas tinha a parte do individual, né? O, Você jogou os a parte dois. individual também classificava. Isso, você. Na verdade, nesse você não foi nem. Aí vem uma história legal, cara. É complicado isso aí, cara, essa história aí. Porque nesse daí eu lembro, né? Que foi o de Nova Venécia. Nova A Venécia, equipe né? de Centro Serrano não era muito forte. Tinha você e os outros dois meninos que eram meninos básicos ali, né? Davam pra jogar, mas era você praticamente, né? E eu lembro até que da gente se enfrentando, que eu representava Linhares esse ano, né? E você representava Centro Serrano e foi exatamente 2-1, né?
Linhares ganhou de 2-1. A gente fez um desvio de você pra poder não jogar até contra você. Ficou o Caio na mesa 2, eu na mesa 3 e o Luiz na mesa 1, que foi o Luiz que a gente enfrentou. E aí a gente fez 2-1 contra a sua equipe. Eu lembro até de um negócio interessante, que o Caio tava com torre contra dama, cara. E o cara da sua equipe ainda perdeu. Torre contra dama. O jogador do seu time perdeu. O Caio com a torre, entendeu? E o Acho cara... que era o Juan, eu me lembro Isso, disso. era o Juan mesmo. O Juan mesmo, que o Juan foi até pra São Mateus depois. Ele perdeu ainda. Você chegou a ficar bravo com esses caras ou nem ficava? Ficava bravo, porque eles sentiam muita pressão também, né? Tava É. ali. Acho que era a primeira vez que eles estavam num torneio Aham. maior, assim, né? Você chegava a dar umas aulas pra eles, assim, fora ou não? Ensinar eles É, alguma coisa? a gente estudava antes, a gente se reunia em. A gente fazia ali tipo um clube, né? Aham. Na escola, aí durante os intervalos a gente se Aham. reunia, estudava. Mas aí que tá, no individual, acho que no por equipes, acho que você fez 6 em 6, né? Embora a sua equipe ela ficou mal colocada, eu acho que você, como tabuleiro 1, fez 6 em 6, né? Se eu não me engano. Ganhou de todo mundo, né? Acho que no tabuleiro 1 tinha o Gabriel, talvez, né? O Gabriel. O Cássio deve que tava no tabuleiro 1 também, acho que tava, né? Ou era o Capucho? Nem lembro. Um dos dois ali, né? Um dos dois estava no É, tabuleiro 1. Eu acho que era o Cássio. Eu suponho que era o Cássio que estava no tabuleiro 1. E aí, no individual, você fez 4 pontos. Você perdeu, acho que foi pro Jomar e pro Gabriel. Se eu não me engano. eu tenho certeza que eu pedi pro João Mar. E pro É, acho que Gabriel. pro Gabriel também. É. Você fez 4 pontos em 6. E Uhum. nesse ano especificamente, ainda eram 5 jogadores que jogavam o regional e posteriormente o nacional. No próximo ano virou 4, que foi o ano de 2017, que você fez Perfect Ok. lá. Mas nesse ano, 2016, eram 5 ainda, pelo que eu lembro. E não o individual não dava vaga. Então você fez 4 em 6, né? E eu lembro que Ah, é? nesse ano, você fez 4, e eu lembro que nesse ano eu fiquei em segundo, empatado com o Jomar, tendo vencido ele. Foi até quando eu conheci a maldição dos critérios, né, no xadrez. Que eu venci ele na última partida. Eu perdi um jogo pro David Bryan, no meio do torneio ali. E na última partida era eu contra ele. Eu venci o Jomar. E teve uma coisa nos critérios que o Jomar ainda ficou na frente. O Jomar ficou em primeiro. E aí, cara, aí que tá, né? Que eu lembro, quando eu for contar o meu podcast, que vai demorar ainda um pouco, mas quando eu for fazer o meu, contar, eu lembro muito bem, cara, o Gabriel chegando, falando assim, me chamando pra equipe, entendeu? Nisso Ah, aí. é? Eu fiquei em segundo, eu lembro muito bem dele me chamando pra equipe. E eu, caramba, não sei o quê. E aí, depois disso, ninguém falou comigo mais, entendeu? Aí chamaram você e colocaram o Cássio e o Caio pra jogar, entendeu? E assim, ele não falou nada, entendeu? E Peraí, o Cássio e o Caio, por quê? por nada, não tinha critério nessa época aí, cara. Era a equipe convidava, a Nova Venécia ganhou, eles convidavam, entendeu? Nesse ano ainda não tinha Ah, critério, sacou? Nesse ano não tinha um ah, critério. E eles convidaram então você ele veio. diretamente e teve um confronto entre o Caio e o Cássio. Que não ficaram nem entre os 5 primeiros, cara. Entendeu? E eu fiquei em segundo. E aí que eu vou Eu acho que falar, agora sabe o que eu tô aconteceu nesse lembrando disso. torneio? Aí eu vou falar, cara, e aí é tenso, mas o Caio, eu lembro certinho que ele entregou uma partida pro Jomar nesse torneio, entendeu? No individual. E eu falo mesmo, cara. Entregou, mas Eu sei que ele teve a chance de ganhar. E o Jomar fez um lance ilegal. Ficou perdido, o cara deixou ele voltar. Eu acho que foi nem lance ilegal. Ele pendurou e o cara deixou ele voltar, entendeu? O Jomar, que foi o campeão individual. Sacou? Olha que doideira, né? E por isso chamaram ele depois pra jogar ali contra o Cássio. Ele ganhou e chamaram ele. Eu não sei como é que foi, até você tá aqui pra contar. Talvez não falaram nada disso, né? Porque na época eu era nada. Felizmente as coisas mudaram, mas na época eu não era, então não sei se eles falaram. Como é que foi aí a equipe? Conta pra mim. você fala de como eles me escolheram? Como eles Tipo, conversaram com você depois, como que foi a relação de vocês. E vocês é, ganharam regional depois ainda, então foi uma equipe forte. E a equipe de vocês era forte. Eu me arrisco a dizer que, assim, nessa época aí, cara, não era pra ter sido chamado mesmo, entendeu? Tipo assim, eu tive um resultado bom, era pra ter sido chamado pelo meu resultado.
Mas por força você Sim. era mais forte e o Caio talvez ele era até mais forte, né? Do mesmo nível, eu acho que diria eu e o Caio, mas você era. Mas conta aí como é que foi. Não, se fosse pelo regulamento que era dos anos anteriores, né? Como o Jomar ele era da equipe de Nova Venécia, o natural seria o próximo, né? Como o Jomar foi o Exatamente. campeão do individual, você Esse ficou em foi segundo. o Então, regulamento dos próximos, né? Depois mudou. No próximo ano mudou pra isso, entendeu? Até. Aí pode pois falar. é, então parece que aparentemente era uma escolha da equipe campeã, né? A equipe campeã escolhia mais dois jogadores, era isso? Isso mesmo. 2 jogadores na época. Pois é, aí eles poderiam fazer pelo critério deles, né? Isso. Se eu não, se eu não me engano, eu me lembro de estar até triste naquele dia de ter perdido as partidas. Eu acho que foi o Rogério, não sei se você conhece o Rogério. Conheço o Rogério Do, de Vitória, ué? Rogério, professor? é, foi ele que chegou para mim, conversou, acho que me convidou, né? Complicado. Até o Rogério ter chamado, porque o Rogério representava a Vitória, né? E é. Rogério, Ele era pera, técnico. mas eu posso estar confundindo também. Que o Não, mas técnico eu acho que de. foi. O técnico. Eu acho que o Rogério te chamou talvez no próximo ano, né? Porque você foi classificado pelo individual. Nesse daí, como ganhou Nova Venécia, o técnico deles era o Felipe, eu acho. Felipe. Não, mas eu Professor tenho Felipe. na ideia que talvez ali na hora de escolher a equipe que representaria o Espírito Santo, né? Aí o Rogério entrou no meio É também. verdade, é verdade. O Rogério sempre Palpite, né? auxiliou. Aham. Aí fizeram essa escolha meio artificial, talvez, né? Aí colocaram o Caio e o Jomar para jogar. Não, Caio e o Cássio, né? O Jomar era da equipe, então ele já tinha classificado. Tá. Sim, sim. Colocaram Caio e o Caio e o Cássio. Cássio. Porque eles não estavam, assim, totalmente decididos Do qual último. dos dois. Exatamente, Né? exatamente. Eles... É possível que não tenham te escolhido porque não te conheciam tanto, né? Tipo, É sei. verdade, isso eu concordo, mas o Caio tinha jogado com eles o outro regional, isso é verdade que você falou. O Caio tinha jogado com eles o último regional, que era o regional de 2015. Mesmo representando o Linhares, ele jogou o regional de 2015. Mesma coisa, né? Convite. Eu lembro que no de 2015 eles convidaram. Eles ganharam também, eles convidaram Caio e Cássio, entendeu? Os dois foram convidados. E aí chegou no torneio, o Entendi. Cássio não foi. Ele teve algum problema, passou mal e não foi. E eles jogaram com 4 jogadores, o regional. Só que na época era Sério? 5, aham. Só que na época era 5. Mesmo assim, eles foram, acho que, vice-campeões. Com um tabuleiro a menos. Caramba. E aí eles chamaram. Pode ter sido, entendeu? Embora isso não seja justo do mesmo jeito, né? Porque eu não sei dizer, cara. Isso passou. Mas eu lembro que na época eu fiquei bravo, entendeu? Eu fiquei um pouco bravo. Nessa época. Eu acredito, eu acredito. Claro, né? Pô, você ficou em segundo lugar inclusive venceu o campeão, Isso né? Só por aí. uma questão Exato. de critério, né? E na época, assim, eu fiquei assim um pouco. Pá, meio. Talvez isso até, né? Porque nessa época eu dei até uma paradinha, sabe? Um pouco talvez por isso. Voltei depois no próximo ano. Mas o regional, de qualquer forma, foi um torneiaço de vocês, principalmente de sua parte. Eu lembro que você foi vice-campeão invicto. O único que conseguiu ficar invicto de novo foi eu, que fiquei invicto do de 2019. Fiquei invicto também no de 2019, no individual do regional. Mas aí, conta aí como é que foi. 2019 ou 2018, na verdade. Vai lá, conta aí como é que foi esse regional. É, pois é, esse regional aí, acho que tinha sido em algum lugar de Minas. Foi mesmo, foi em Minas Não, mesmo. Não, foi Guarapari, não, Abias. não, foi Guarapari? Peraí. Eu acho que foi Guarapari e a Foi, final foi Brasília, né? foi no Sesc Isso, de Sesc Guarapari. Guarapari, exatamente. Pô, eu me lembro até eu e o Jomar, rapaz, a gente indo lá pra jantar, a janta ali, cara, era maravilhosa, Não tem era como, né, cara? Ah, todo torneio que era em hotel, assim, que era um lugar assim. Era as melhores foi, coisas dos podia torneios, né? comer, podia pegar quanto você quisesse, cara, quanto você aguentasse comer. Eu me lembro eu, o Jomar e o Gabriel indo lá e metendo bala na comida. E o Jomar era um cara muito gente fina. Eu gostava muito do Jomar, entendeu? Um cara muito gente Pô, boa, o né? Jomar é top, cara. O Muito. Jomar tá fazendo matemática, inclusive, né? Ele Ah, já tá é? no mestrado já.
Ah, Tá é? fazendo na UFES Porque eu também. lembro que ele fez engenharia elétrica, engenharia civil, eu acho, ou elétrica. É, Formou e tá no mestrado em engenharia matemática. civil. Tá fazendo mestrado em matemática, Legal, cara, exatamente. que bacana. Eu acho que. Pode falar. Aquele, acho que era assim o sonho dele, né? É. Talvez ele foi para engenharia civil porque, mas na OBMEP, inclusive, ele foi ouro, né? Não sei É. se Ele era mais vezes. sinistro, ele era um cara muito sinistro nessa. O cara era top, Você vê mano. ele direto aí, então? Vez ou Não outra eu chama ele vejo pra jogar ele. uma Ele partidinha, tá não? Ele até com parou, um né, computador cara? que eu. Oi? Não chama ele pra jogar uma partidinha, não? É, Ele parou, né, velho? Total, ele parou. pois é, a gente não tava jogando mais muito, não. Teve até um torneio na UFES, ele decidiu não participar. Mas ele jogava bem, pô. Ele. Jogava, então. Tanto que ele foi campeão individual, né? No ano que tava você, eu, o Exatamente. Gabriel, Caio, Cássio, Matheus Capucci. Esse torneio talvez foi o mais forte que o GIF já teve, entendeu? Esse daí, né? Tava muito forte esse de 2016. Tipo assim, só tinha. Ainda mais lá na época que você chegou, né? Eu lembro que eles falaram. Eu acho que nessa época você era campeão estadual e o Matheus também, entendeu? Porque o Matheus é um ano mais novo que você, ele tinha ganhado o infantil, eu acho, do ano anterior. Enquanto você tinha ganhado o juvenil, ele tinha ganhado o infantil, alguma coisa assim, entendeu? Nesse de 2016. Foi. É, ele tava recheado, né? Esse tava bem forte. Mas aí o regional, vocês passaram por cima. Como é que foi lá? Vocês foram campeão? Não passaram por cima, não. Eu sei que foi difícil esse torneio, né? É, foi bem difícil. Acho que foi assim, pelas beiradas que a gente conseguiu. Tava bem duro, né? Tinha uns caras de São Paulo, né? Matheus Kendi Ohara, que é outro jogador forte, né? Acho que é os caras assim, né, que jogaram. Tinha uns caras. Acho que Minas Gerais era o mais forte que tinha lá. Tinha algum mestre nesse torneio Que era jogando? eu acho que tinha. Provavelmente tinha, né? Tava bem forte. Porque não tem jeito, né? Sempre vai ter mestre, porque São Paulo, Minas, vão mandar alguns caras que são mestres ali, né? Não tem jeito. Pois é, e o Regional Sudeste é um dos mais difíceis, né? Tipo, Exatamente. exatamente porque tem São Paulo e Minas, né? Eu acho Rio, que Rio de Janeiro também. Eu acho que talvez o mais difícil deve ser o do Sul, né? Mas o Sudeste também é muito forte, né? Sul. O Sul geralmente é o que ganha, né? Que tem o. Que tinha na época o André Jordi Volkmann. Tinha uns caras muito fortes lá no Sul, né? Eu acho que em Brasília, naquele ano, foi Rio Grande do Norte que venceu. Rio Grande do O Norte, verdade. Nordeste também é forte, É né? forte também. Verdade. Eu acho que Pernambuco, Rio depois Grande do desse ano Norte. aí, o Sul ganhou 3 seguidos, entendeu? Se eu não me engano. É? Santa Catarina. Se eu não me engano, eles ganharam 3 seguidos nacional, entendeu? Lá era diferente o formato de classificação. É o formato que vai ser esse ano aqui no GIFs. Vai ser. Esse ano, Abis, vai ser o seguinte: o individual. Os 4 melhores do individual vão, entendeu? Não vai ter essa injustiça de ser por equipes, não. Ah, Entendeu? É, às vezes era meio injusto, olha, querendo ou não, né? É um torneio individual. Os 4 primeiros do torneio individual vão jogar o regional. Eu acho que, na verdade, esse ano vai ser pô, até direto pro nacional, entendeu? Você acha melhor ou você acha que é pior? não, eu acho que é melhor, pô, porque pode ser que um talento venha de uma escola que ninguém mais jogue, né? E ele seja prejudicado Foi o que pela acontecia com equipe, né? você, né? Mas você ainda tinha. Você É, ganhava mais ou menos. o individual, né? A maioria você tava ali no individual, pelo menos. Mas na sua equipe, geralmente, Sim. do estadual, geralmente não tinha uma equipe muito forte, né? Aham. E Não, aí. assim eu acho que é show de bola. E aí, Abias, aí esse ano foi muito bom, né? Essa parte foi muito bom. Eu acho que esse ano. Abias, esse ano aí você deve ter terminado o ano muito animado. Como é que foi? Você ainda tava É, com ambições de virar jogador em 2016? pois é. Eu não sei se ali eu já estava chegando no meu ápice. O Eu, ápice, o é, ápice é até aquela dúvida, se era o ápice estadisticamente falando ou se era o ápice de estresse, sabe? Porque é muito estressante nas competições, é um meio termo aí dos eu, eu, dois. acho, eu acho que é ambos. É, Acho que as coisas andam juntas. Acho que ali. Eu estava muito satisfeito com os resultados, mas eu acho que eu já esperava mais. Tipo, eu estava ali já chegando nos 16, 17 anos, eu, eu tinha expectativas de que talvez eu conseguisse mais, né? Só que tipo assim, eu vi o caminho que eu tinha pela frente, que eu ainda deveria percorrer, né? Se eu quisesse, eu ainda conseguiria, talvez.
Mas eu não sei se eu tinha condições Mentais. mentais. É isso que eu observo até mesmo, por exemplo, vamos supor, hoje muitas vezes eu me pego pensando, entendeu? Assim, porque eu olho, cara, e eu olho e falo, cara, eu acho que dá, entendeu? Eu vejo assim, do meu ponto de vista, eu vejo assim, dá pra ir mais longe, entendeu? Dá pra ir mais longe, dá pra buscar quem sabe o MF, dá pra buscar quem sabe o MI, só Sim, sim. que isso envolve, cara, um desgaste, entendeu? Você vai ter que se desgastar tanto, jogando competição com um só monstro, entende? Fazendo aquilo que o, tipo assim, vivenciando aquilo que o xadrez propicia muito, que é dor, entendeu? Que é você tá bem Sim, naquela sim. partida e perder, entendeu? Aquela frustração daquele momento, porque a vitória, ela passa rapidinho, cara. Você ganhou ali, Aquela você não percebe. agora a derrota ela vai te martelar por semana e vai ter vez que ela vai te martelar por meses, entendeu? Isso é. Ela fica até hoje. É, então eu faço As ideia, derrotas entendeu? de anos atrás são Não, até então, é hoje. tanto que, tipo assim, eu sempre falo isso quando eu vou conversar com um aluno meu, com algum amigo, eu só lembro das derrotas, cara. Todas as vitórias, parece que quando chega eu desvalorizo elas. Eu olho assim e falo, ah, mas eu ganhei porque o cara deu mole. Ah, a gente. Agora as Sim, derrotas não, elas vão ficar na nossa cabeça as partidas certinhas, entendeu? Assim, perfeitinhas, né? exatamente. Igual no Floripa, né? Que eu falo muito. No Floripa eu tava na oitava rodada jogando contra o GM, né? Que é um negócio, oitava rodada. E aí eu inverto o Sim. tabuleiro, cara. Olha que doideira. Olha o que o xadrez vem fazer comigo. Final empatado, eu inverto o tabuleiro e penduro uma dama, uma torre inteira. Olha que doideira, né, cara? Só o Peraí, xadrez. você investe o tabuleiro? Que no final do jogo teve uma corrida e os reis trocaram de lado. O meu rei tava do lado de lá e Ah, o tá, e entendi. aí eu acabei que os peões, eu confundi o lado que o peão capturava e eu coloco a torre na Ah, cara do peão, entendi. entendeu? Sacou? Caramba. Isso contra É um que ali você GM. devia estar na pressão pura, né? Ele com 1 minuto, eu com 2 minutos, eu com vantagem de tempo ainda. E aí eu dava pra ver no olho dele, assim, que ele tava frustrado porque a partida ia empatar. E aí eu faço isso, entendeu? Assim, era no final empatado, entendeu mesmo? E aí você imagina Sim, como sim. que foi, entendeu? Então eu lembro, assim, só das dores, cara. Eu lembro no Brasileiro de 2021, foi ano passado, em Cuiabá, teve uma partida que eu fui jogar contra um mestre nacional na última rodada. Se eu, não, o mestre nacional não, ele virou, né? Na última rodada era eu contra o cara, quem ganhasse viraria mestre nacional, entendeu? E aí eu fico Caramba. totalmente ganho. A partida de 4 horas, eu tô totalmente ganho no final. Eu tenho 5 minutos, ele tem 20. Eu lembro que ali eu comecei a pensar. Eu falei, cara, eu vou voltar pra casa. Como é que vai ser? Agora eu vou voltar como Messi, não sei o quê. Será que vai ser como e tal? E aí eu vou e pendura a partida, cara. Totalmente ganho. Entendeu? É É aquelas desse partidas que você não jeito. consegue nem olhar, Bias, depois, entendeu? Aquelas partidas que você fala, não, Sim, por causa essa. da dor Isso que aí. você vai sentir, né? Pois é, isso aí é uma das coisas que eu acho que afasta do xadrez, né? Porque como a gente não. O meu caso, principalmente, como eu não cresci jogando xadrez o tempo todo, a gente tinha, Bias, uma chance no ano. Era um torneio no ano. E se a gente perdesse esse torneio, a gente sentia a sensação que jogou o ano todo fora, entendeu? Porque Já aqui não era, tem né? Agora torneio só ano que categoria. vem. Porque aqui não tem torneio por categoria. Só tinha o escolar, né? Não, que é errado. Você vai nos outros estados, eles têm campeonatos estaduais por categoria. Porque é diferente Sim. ter campeonato estadual de categoria para campeonato estadual escolar. Entendeu? Tem essa diferença. Infelizmente, pra gente é a mesma coisa. Que acaba que o campeonato de categoria que a gente tinha era o campeonato escolar. Entendeu? Você fala tipo FENAC, Isso tinha uns aí, isso torneios aí. assim. Você chegou a participar de algum FENAC, algum FENAGE? Não, acho que eu não participei, Pois não. é. Teve Então, um até em Santa Maria, mas ali eu tava começando no primeiro. pois é, eu tô preparando pra tentar levar o Andrei ano que vem, entendeu? Ele vai ter 18 anos, porque, cara, a gente. E levar, assim, do próprio bolso, porque o Estado não tem, mano, não tem nada. Ninguém apoia, entendeu? Algumas cidades apoiam, mas assim, é. Não tem um apoio direto pro torneio, né? Você chegou a receber bolsa. Algumas pessoas em Aracruz recebem bolsa. Mas foram pessoas sortudas. Ainda tiveram sorte em relação ao resto, entendeu? Porque teve outras pessoas que não tiveram nem isso, né? Sacou? Acho Exatamente. que é só Santa Maria e Aracruz que mesmo que tem bolsa, entendeu? Que são os estados assim É, que. tem o Bolsa Atleta, né? Eu até tentei pedir um ano, mas aí por falta de documento eu não consegui comprovar. Mas Mas o Bolsa. provavelmente eu conseguiria. Pois é, mas o Bolsa Atleta Nacional, você poderia ter conseguido Não, porque você. o estadual. Ah, tá. Então, o estadual. E eu não sei como é que é, porque não tem ninguém. A gente não tem ninguém pra explicar muito bem isso, sacou? Eu acho que eu Aham. cheguei a ver isso daí, entendeu?
Mas É, eles têm, acho que eram R$ 500 mensais mas só para você poderia você. conseguir, eu acho, porque você era o único que teve um desempenho nacional. O estadual ele tem esse pré-requisito. Você tem que ter conseguido algum desempenho relevante nacionalmente, entendeu? Sim, precisava da medalha. Foi o Exato. ano que eu fui prata que eu tentei Exato. esse. E o Mas é que nacional, você falta precisa de um documento desempenho, para conseguir. um desempenho internacional. Um desempenho bom internacionalmente. Abir, deixa eu te perguntar um Para negócio. conseguir a bolsa É, nacional, né? isso aí. Abir, deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Até aqui tá tranquilo a entrevista? Tá boa? O bate-papo nosso? Show, show, tá, Beleza. show de bola. Vamos lá então. Mas aí, beleza, 2016, um ano legal. Vocês foram super bem no regional. Voltou pra casa. Eu tenho a impressão, tipo assim, eu sei que é difícil falando por parte da atenção. Mas eu tenho a impressão que enxadristicamente você ainda tinha muito pra crescer, entendeu? Dá pra você ter crescido muito. E a gente chega num ano que talvez foi muito crítico. É até legal que você vai explicar pra gente. Foi muito crítico pra você, que foi o ano de Sim. 2017, né? Foi o ano que você saiu do xadrez depois disso, eu acho, né? Por um tempo. Porque Hum, o ano de 2017 era o seu último ano de categoria. Você é do ano 2000, né? Eu acho, né? Você nasceu em 2000. 2001. Você nasceu em 2001. 2001. Então, esse era o último ano que você tinha de categoria. O ano de 2017. E aí eu lembro desse ano, por fora, minha visão por fora, que você Acho que era jogou. 2018. É. Você tinha o 2018, né? Você chegou a jogar algum ano, algum torneio em 2018? Pera aí, que teve o 2017, né? Eu não sei se a gente chegou a comentar que Nós vamos foi comentar dele agora. que o último ano do Não foi juvenil foi 2017? 2018. Ah, foi 2018 o último ano do juvenil, né? Ah, Foi entendi. 2018, Então é. deve ter sido 2018 que foi o ano mais tenso. Porque em 2017 a gente teve o estadual. Você ganhou então, né? O estadual, de novo. O escolar. 2017, sim. Aham. Ganhou o estadual escolar. Quem eram os desafiantes? Você lembra quem eram os jogadores? Em 2017, eu acho que foi com o Matheus. Matheus. Matheus Capucci. Deve ter sido Matheus. Ele era um ano mais novo, né? Um ano mais novo. Ele deve ter. Matheus É, Capucho mesmo acho, deve ter acho que sido ele. Talvez o foi Renzo ele. também, né? Tal. Mais algum ali, outro. É. O É. Pablo ainda não tava. Não Ele, tava, ele ele é chegou em 2 anos mais novo 2018. que Isso. eu. E aí Então teve o lá que você ganhou, o GIFs. A minha visão, eu lembro que o GIFs você passou por cima, né? Você fez 12 em 12, eu acho, no GIFs, não foi? Eu acho que eu fui bem naquele. Você fez Eu fui 12 em com 12. o pessoal de Vitória, né? O Você pessoal de ganhou Vitória um que veio. individual bem e foi com o pessoal de Vitória, que era o Theo, David e Felipe, se eu não me engano, né? Theo, David e Felipe. Uma equipe de gente boazinha. Só que esse ano a gente não passou do regional, É, né? eu vou comentar sobre Teve. isso. Eu vou até comentar sobre esse Ah, incidente. Então era até o David e Felipe, os meninos, muito gente boa, amigos meus até hoje. O David na época não era tão amigo, mas hoje ele é amigo meu, gosto muito dele. Aturo, né? A gente atura o David, uhum. né? Não tem como gostar dele. Sim, exatamente. A gente atura o David Chatur. Ebrar. Era É, ele. e aí teve vocês estavam muito bem no torneio, pelo que eu lembro, regional. Eram vocês quatro, a equipe. E teve o famoso episódio do calção. Conta pra gente aí como é que foi. Eu quero ver a sua visão, Abias, porque o David é extremista, eu sei disso. Os outros caras, que eu conversei depois com os caras do Rio de Janeiro, eles contaram outro lado também da situação. E aí conta a sua e o Ah, seu é? lado pra gente. Eu sei que a gente estava muito bem. A gente estava, tipo assim, a melhor equipe, estava bem, à frente, estava confortável. E aí aconteceu esse incidente deles terem denunciado a gente, né? De que o David tinha jogado partidas com bermuda. Só poderia ter calça, né? Aí a gente não ficou sabendo logo, né? Foi o Rogério que chegou, aí a primeira coisa que ele falou, olha, tá tudo bem, tá tudo bem, gente. Ele não tinha nem ainda falado o que tinha acontecido. Mas aí ele disse que... Aí, se eu não me engano, os pontos que a gente tinha feito, acho que os pontos que ele tinha feito foram desconsiderados em todas as rodadas. Em cada rodada, as partidas dele, o resultado dele foi Ah, desconsiderado. foi Se eu só o não... dele. Ah, não faz mais sentido. Foi só o dele, então, que foi desconsiderado. Não foi tão grave, não, E até. aí, só que aí a gente saiu bastante prejudicado, Faço né? ideia, né? A gente deixou de ser o primeiro, passou, sei lá, terceiro, quarto.
Uma pergunta pra você, isso aí realmente tava no regulamento que precisava ir Tava no regulamento, assim, no regulamento tava escrito, precisava jogar de calça. É provável que tava, né? É, pelo que eu me lembro, sim. E o que Tava que de. você acha da atitude deles? Foi certa ou errada? Aí é uma questão moral, né? Assim, se de fato tivesse no regulamento, que eu acho que estava, Aham, eu acho que tava eles tinham também. direito, né? Agora, por uma questão de fair play, né? Tipo, acho que se a gente tivesse numa situação em que outra equipe teve um integrante que usou bermuda, eu iria sugerir para a gente deixar, continuar jogando, né? Acho que isso é uma. Isso é o de menos, né? Tipo, o que tem a pessoa tá de Verdade, bermuda, né? concordo totalmente. Não influencia em nada. Mas a questão é, Exato. isso aí, querendo ou não, não influencia em nada, a gente sabe disso. Mas estava no regulamento, né? É uma questão assim, eu, por exemplo, eu não implicaria com isso. Eu numa partida minha, eu não usaria desse artifício para tentar vencer. Mas é aquilo, né? É igual tá na lei, né? Alguém pode querer utilizar, né? E tava no regulamento. É, eles estão no direito, né? A gente estava errado. Só que aí a questão é assim, se tiver. Se a gente tiver uma vírgula fora do regulamento, a gente pode ser acusado, né? Então fica sempre aquela coisa de. Exatamente. E como é que É, foi? é Vocês muito ficaram fácil muito tristes, sabia? do regulamento. Você, Oi? principalmente, eu acho que você queria ganhar muito aquele torneio, mais que eles. A experiência deles já era boa de eles ter chegado até ali. Você, talvez, você queria ter passado mais. Você ficou muito triste? Como é que foi a sua sensação ali? Eu não me lembro de ter ficado triste, não. Eu acho que eu fiquei. Acho que eu fiquei tranquilo. Eu entendi a situação lá do David, ele tinha esquecido, né? Isso acontece comigo também. Uhum. Eu tenho que estar lá no estágio de matemática de calça, eu vou de bermuda. Nossa, é um problema. Aí eu super entendo ele. Mas eu me lembro que eu fiquei de boas, assim. A Não, equipe ficou triste? Eles ficaram mais, então, né? assim, a equipe no geral ficou triste, né? Que a gente era. A gente tinha as maiores chances de vencer, né? A gente já estava, acho que, na reta final do torneio, estava em primeiro lugar. Acho que a gente tinha muita chance. E aí meio que tirou essa expectativa, O né? lado que eles me colocaram, que eles me falaram é que, tirando a parte psicológica, mesmo com os pontos do David, vocês teriam perdido, entendeu? Eles me falaram isso. Por exemplo, se desse os pontos pro David lá, vocês ganhassem o individual, ou ganhassem por equipes, desculpa. No individual, vocês não foram tão bem, vocês teriam perdido, né? Tirando o lado psicológico. Mas pelo que eu fiquei sabendo, vocês já entraram no individual sabendo, né? Que já tinham perdido pontos. Então, Uhum. Só que eu não me lembro bem, o individual ele contaria também para. contava, né? Era tipo assim, o por equipes ele dava uma pontuação e o individual dava uma pontuação, entendeu? Ah, tá, A sim, é equipe verdade. campeã era a equipe do geral, né? Entendeu? Uhum. Era a equipe do geral, então o individual contava também. É, eu passei por uma questão importante que foi no próximo ano, que você não participou, a minha equipe ficou empatada com a de Vitória. São Mateus ficou empatado no geral, entendeu? Com a pontuação de Vitória. Quando somou o ponto por equipes, Vitória tinha sido campeão por equipes, mas eu tinha tido um desempenho bom no individual. E aí empatou as equipes. E aí não tinha no regulamento o que fazer. E eles deram pra Vitória o resultado, entendeu? É aquilo, cara. Quando você é mais novo, você não vai saber bater a boca. Hoje em dia ninguém passaria a perna igual fizeram comigo, não, naquela vez, entendeu? É, Hoje em aí dia eu fizeram falaria, essa mostra o escolha. regulamento, entendeu? Eles falaram bem assim, não, Vitória foi campeã geral, ela mostra o regulamento. Não tava no regulamento isso. Vitória foi campeão Se do. não tava, eu não Pois tenho é. direito, E né? aí eles Pode. fizeram isso, né? Querendo ou não. Digo que foi ruim? Não sei, não acho que não foi ruim, não. Porque eu fui chamado pra equipe do mesmo jeito, né? Então não foi tão ruim, Acho a que equipe foi foi justo. até mais forte, pode falar. Acho que foi injusto. Deveria. Foi injusto. É por isso que o regulamento tem que estar Era pra bem ter tido um feito antes, né? desempate, entendeu? Assim como que teria que ter tido de você contra o Pablo, na minha opinião, embora ali não tava no regulamento que precisava, era uma questão mais ética, né? Ali necessariamente precisava de um regulamento da nossa, entendeu? Precisava de um regulamento, não, de um desempate. Precisava de um desempate. E não teve, entendeu? Isso foi É, ter elegido um jogador pra jogar com outro, pelo menos um blitz pra decidir. Isso que seja, né? Mas eles deram pra sim. vitória, então. Mas aí, a Bias, pós-torneio,
como que foi o final do ano? Enxadristicamente falando, o que rolou? Então, eu me lembro que eu não estava muito bem, né, nessa época. Já, na verdade, eu acho que antes disso já, anos antes, eu já vinha apresentando sintomas de que eu não estava bem, né? Eu estava. Psicologicamente, você tava recebendo muita pressão, você acha? É, isso, psicologicamente. Tanto questão da escola, né? As atividades escolares, xadrez, as questões familiares, né? Eu sei que as coisas foram meio que decaindo, né? Eu não conseguia mais manter o mesmo foco para estudar, né? O meu rendimento, tanto no xadrez quanto na escolar, não era mais tão bons. Né? No, no IFES, né? Tinha, tinha essa pressão também de ser o IFES, né? Você estudou no IFES também. Estudei no IFES. Você tem que, né? Você tem que cumprir ali com as coisas. Os professores, você vai encontrar professores difíceis, né? Que você vai ter que realmente se esforçar. E aí lidar com toda essa pressão tava difícil, né? Tanto é que terceiro ano eu saí do IFES, né? E fui estudar numa escola Qual foi o agrícola, motivo mesmo, mais Abis, de perto. você ter saído do IFES? Acho que um motivo principal foi de eu não estar dando conta da, Eu faço ideia mesmo, porque além das do demandas. IFES, você tinha o xadrez, cara. Então É, era muito duro. O IFES já é duro por si só, né? Já é um ensino sim. médio muito mais duro do que o habitual. E ainda tinha o Só, xadrez que era talvez te pressionava até mais do que o IFES, né? E te atrapalhava no IFES, vamos dizer assim. só que era tipo assim também, eu sabia que eu tinha condições. Por exemplo, no meu primeiro ano, foi meu auge, assim, tanto no xadrez quanto na escola também. Né? As minhas matérias ali eu era o melhor aluno, fechava quase todas as provas. Eu era assim super perfeccionista, né? Ali eu estava, digamos assim, no meu auge, né? Aí foi pro segundo ano, as coisas começaram acho que a bater sei, o cansaço, a fatiga, né? De estar tentando manter esse nível mental, né? Que tipo assim, para você, por exemplo, jogar xadrez bem, você tem que ter um nível mental, assim, uma constância mental, uma força de continuar fazendo, né? Numa para jogar uma partida até, uma partida de xadrez, você tem que manter uma atitude mental, porque se em um lance você cometer um erro, já era, você joga toda a sua partida pro ralo. Uma partida que você jogou muito bem, por causa de um erro, você acaba tudo, né? Exatamente. Então você tem que manter essa. Eu chamo de nível mental. Você tem que manter essa atitude, né? De o tempo todo estar ali focado, concentrado para que não aconteça o erro, né? Isso é, igual a gente já falou, isso é estressante, né? De você conseguir manter essa atitude mental, né? E ali no meu segundo ano do ensino médio eu já não estava mais conseguindo. E aí, Por Abis, causa. você falou aí pra gente que você saiu do IFES. E o xadrez, você continuou treinando normalmente ou você deu uma reduzida também nessa época? Dei uma reduzida também. Uma, Continuei treinando, assim, mas não na mesma intensidade sem e sonho de virar sem. GM por aí, E né? sem Assim. Oi? Aí já tinha acabado o sonho de virar profissional ou ainda existia? Ainda existia, mas assim, bem mais no campo dos sonhos, né? Assim, mais uma ideia que talvez fosse inatingível, né? Uma coisa mais Abias, platônica. é verdade. Abias, aí mais ou menos se encerra, né, a sua carreira escolar, né, se eu não me engano, né? Aí teve esse último ano, que foi com o Com o Pablo, Pablo, né? que a gente até Aí, falou. quando aconteceu isso, eu não fiquei assim muito. Não fiquei triste pelo ocorrido, né? De não ter classificado, porque eu já não tinha criado muita expectativa, né? Aham.
Mesmo no segundo ano, eu tinha ido pro Nacional quase sem expectativa. Aham, E mesmo assim eu fui muito bem. Eu ganhei de um Master Feed lá. aham. Mesmo assim tive bons resultados. Talvez porque eu não estava me cobrando Não tava tanto, se né? pressionando tanto, verdade. Tem que ter esse equilíbrio, né? Entre cobrança É e verdade. bem-estar, né? Se você se cobra demais é um É problema. Agora, verdade. cobrar de menos, você A não gente. alcança os objetivos. Né? É verdade. Você tem que ter um meio termo ali, uma cobrança ao ponto que ela não interfira no seu desempenho, entendeu? Ao ponto que ela não fique Exatamente. esse algo, uma pressão muito grande. A Bia, então a gente falou bastante aí sobre o seu desempenho escolar. No estado aqui, nos torneios estaduais, você ganhou bastante torneios, né, creio eu. Teve ótimos desempenhos e até chegou perto de ser campeão estadual, se eu não me engano, não é? Teve alguma coisa assim. Chegou bem? Teve um 2014? ano que eu fui vice-campeão. Foi 2014? Eu acho que foi. Foi o Jorge Wilson o campeão, Isso. mas foi por pouca coisa. Eu me lembro de ter ido muito bem nesse torneio. Eu venci do Cantarino, o Hélio Peixoto, né? Sim, Nem, fortíssimo. nem sei onde é que tá o Hélio hoje em dia. Ele tá morando em Vitória, se eu não me engano, entendeu? Só não tá Mas jogando ele também tá torneios. atuante ainda? Não, O não xadrez? tá. Tá parado. Tá Eu não vi parado. ele mais. E aí E, fora os torneios rápidos, né, que você jogava. Nessa época era bom, né, a bicha Serap. Você jogava bastante Serap. Lembra disso? Serap, será pro Serel? Serels. Aí tinha os torneios pensados que não era só um, era vários. Era divertido, né? Pô, era muito massa, cara. Aí ia, levava a meninada toda, né, no É, transporte. Aí às vezes a gente passava o dia em algum lugar. Né? é Era muito massa. verdade. Era muito massa essa época aí. Vamos torcer para que em algum momento retorne, né? Esse. Exatamente. E é até legal, Abis, porque se você for reparar, hoje em dia, você não, que você já era um destaque, mas hoje em dia a gente tá tipo no lado oposto, né? Antes eu era um menino, né? Agora no próximo torneio a gente que vai ser realmente espelho para outras pessoas, entendeu? Os caras vão olhar e vão falar: caramba, vão jogar contra o Abias, vão jogar contra o Thales, agora o negócio vai ficar difícil, hein? Com você já era mais ou menos assim, mas agora vai ser o Abias adulto, né? Então vai ser só uma criança, vai ser até quando É, já é tiver, uma né? perspectiva diferente, né? Você jogou o torneio. Você ganhou um torneio Blitz em Cariacica esses dias, não foi até um dos últimos aí que teve? Do Paulo César. Ganhei, sim, sim. E o rápido você foi Foi vice? que o PT organizou. O rápido você foi Não, vice? no rápido, acho que nem vice eu fui. É, você ficou ali na beira, Não sei. talvez. Eu lembro que você tava bem É, nesse torneio também, né? No rápido. quem? Você tava bem nesse torneio também. Eu tava bem, sim, sim. Eu tinha iniciado muito O bem. Alberto que foi o Só que campeão, né? Que é outro jogador o fortíssimo de Alberto Cariacica. foi o campeão. É. Outro jogador muito forte. Abias, nós estamos chegando à reta final. Vamos fazer algumas perguntas pra você agora. Perguntas até mais duras. Mais duras não, mais simples, mais fáceis de responder. Qual foi o seu momento mais feliz no xadrez, assim, se você pudesse pontuar? Pois é, eu não sei se teria assim um momento, né, feliz. Eu acho que é um conjunto de momentos, né? Acho que muito dessas viagens que eu tive a oportunidade de ir, né, essas partidas que eu pude fazer com diversos jogadores, né, tipo, mesmo as partidas que eu perdi, né, mas que eu tive a oportunidade de estar jogando contra, sei lá, mestre FIDE, mestre internacional, de, né, de ter essa experiência, né? Acho que esse é um, acho que essa é a parte feliz para mim, né? A experiência que fica, né? As lembranças, Isso chama os de essa lugares, parte de as pessoas. competição, né, Abias? Você tava lá em cima, isso era legal, eu acho, né? O pessoal chegar e falar, ó o Abias ali, eu acho que isso era legal, querendo ou não, né, Abias? Fala a verdade, isso era massa, né? Olha, rapaz, sinceramente, eu não gostava muito não. É mesmo? Você não gostava muito, não? Que eu gosto assim de ficar no meu cantinho, ficar Aham, assim, ficar no meu canto, tá né? E tranquilo. Isso te atrapalhava porque chamava, acabava te mexia a pressionava bola. mais, né? Até te pressionava até mais. Aí trazia essa expectativa, né? Aham. Mas assim, no nacional ali ninguém me conhecia, né? Tipo, É, aí ali não tinha pressão nenhuma era praticamente. mais a pressão da galera do estado, né? Querendo ver o Abias ir bem, querendo ver o... Exatamente, a pressão do Estado, isso É. aí. Abias, e o seu momento mais triste no xadrez?
Ah, esses são vários, né? Quem joga xadrez Esse, sabe. esse aí tem Todo dia. vários. É só pensar naquele monte de partidas que eu É. poderia ter vencido, cometi um erro bobo. Mas qual que foi Esse, esse, o mais triste que você pontuou assim? Esse foi o mais triste mesmo. rapaz, teve. Talvez, por exemplo, um momento triste foi esse com o Frois, em Uhum. 14. 2015, meu último ano no Isso, infantil. 15. Uhum. E a gente acabou empatando no final, só que depois, quando a gente já estava no Sul-Americano, ele meio que me passou a ideia de que eu só tinha passado para o Sul-Americano porque ele tinha deixado empatar Sério, ele com passou uma visão assim pra você? passou essa visão. Ah, então E, vocês nem pô, foram isso muito aí me amigos lá, deixou então, né? chateado. Nossa, isso aí é Oi? tenso. Então vocês nem foram muito amigos lá, né? Rolou isso aí. Não, assim, que eu tentava levar ele de boas, né? Ele, ele era meio sacana, assim, né? Ele gostava de fazer brincadeira, tal, falava essas coisas que não eram muito legais, né? Mas eu tentava levar na esportiva, Cara, né? isso é Na complicado. medida Ele meio do que tentava possível. te diminuir, né? Vamos dizer assim. Tentava diminuir Tentar. você. Tipo assim, ele era mais forte, ele jogava melhor. Aham. Só que ainda assim ele tentava manter, firmar a superioridade dele, né? Aham. Porque às vezes eu vencia dele, né? No Blitz, inclusive, naquele ano do Jazz, eu venci dele. Aham. No Blitz, o Frois não é muito bom, não. Aham. Aí tinha, acho que essa necessidade de Ficar provando com manter a palavras, né? dominância, né? É, eu sei que. Cara, isso aí eu não sabia. Isso aí deve ter sido muito chato, né? Muito chato, deve ter sido. Eu faço Foi, ideia. foi, foi. Mas, Assim, e principalmente assim, eu não sei como é que era, mas talvez ele tentava te diminuir até na frente das meninas, eu não sei. Aí é mais tenso, é na frente de outras pessoas, né? sim, tinha isso aí também. Acho que eu falei alguma bobeira uma vez, assim, alguma coisa que não cabia bem, e aí ele usou isso contra mim, tipo, o Abias falou tal coisa, aí falava pra todo mundo. Ficava Não me usando lembro contra todo exatamente o mundo. que eu falei, mas Era algo em relação ao que você tinha falado? Ao xadrez mesmo? era uma besteira, tipo, meio que alguma frase que não tinha caído bem, Aham. que assim, se você pega uma frase meio fora do É, contexto, você cria outros sentidos para é. ela, né? Tinha dado alguma coisa assim. Aí eu sei que ele usou isso aí, aí contou na frente de outras pessoas, né? Se... Cara. Mas eu acho que, na medida do possível, eu levei na esportiva. Né? Vocês Ele é chegaram um garoto muito legal. a. Aham. Vocês chegaram a conversar depois do torneio? Manter algum contato, alguma amizade ou não? Acabou. Ali A foi. gente. Ele. Rapaz, a gente tinha muito. A gente criou uma certa intimidade também. Inclusive, ele tinha o chip. Não, chip não. O cartão de memória dele estava dentro do meu celular. Porque acho que ele não tinha celular na época. Aí ele colocava dentro do meu celular para ouvir música. Aham. E ele esqueceu. Aí eu fui para casa, aí eu conversei com ele para ver onde é que ele morava, né? Para daí enviar por correio as músicas dele. Aí eu me lembro que eu mesmo copiei as músicas, que eu gostava bastante Aham. o gosto musical dele era bastante compatível com o meu, Aquele né? funk bem bacana, né? Mesmo uma rocha. Então, tinha aquele Philadelphia Eagles, Legal. Hotel Ó, aí California, era massa aí. Caramba. tinha muita música, tinha MPB, E você o mandou estilo pra ele musical então dele depois, por Correios, né? sim, eu mandei por correio, só que depois a gente praticamente perdeu o contato. Não se encontraram em nenhum torneio mais também. Não, acho que muito porque eu que não fui, né? Aham. Eu, ele eu acho que até veio aqui, não tenho certeza. Porque ele é bastante ativo, É. né? Ele deu uma Nos parada por torneios, agora, torneio que ele tá na grande. faculdade. Mas até a faculdade ele era muito ativo mesmo, entendeu? Será que agora ele deu uma diminuída Uma também? diminuída assim, né? Comparado com a gente, ele ainda joga muito, né? Porque a gente não joga quase nenhum torneio, né? Não tem jeito. Bom, Abias, É, top. Abias, eu, pode falar, pode falar. não,
eu quero ver assim, depois que eu formar, que eu comecei a trabalhar, sei lá, conseguir uma estabilidade financeira, aí talvez, quem sabe, eu Essa ia ser a consiga. próxima pergunta, Vias. Futuro no xadrez. Essa seria. É a próxima, você já vai responder aí. O que que você vê pro seu futuro no xadrez? Pode falar aí. Pois é, então é exatamente isso. Eu acho que é reconhecer que eu não consegui cumprir aquele meu. Alcançar esse desejo inicial que eu tinha, né? De, tipo, chegar lá no topo, sei lá, virar mestre, né? Só que ainda assim tem como percorrer um caminho alternativo, né? Com Mesmo assim, certeza. seguir por um caminho, né? Mesmo que ele não tenha sido o ideal, acho que ainda dá E assim, pra começar de infelizmente, novo. infelizmente o xadrez, ele às vezes é como se fosse uma droga, né, cara? Não dá pra sair dele. Você pode tentar, mas você vai voltar. A gente ama esse Sim. jogo, né? A gente ama esse jogo, então. Assim, tem essa questão que eu entendo que provavelmente, conforme a gente vai avançando na idade, mais difícil vai ser da gente evoluir, né? Isso é natural, né? A minha opinião é mais pela Então, questão do tempo aí, né? Quando você vai avançando na idade, você vai ficando com menos tempo pra estudar. Você vai tendo outros focos também, né? sim, vai tendo menos tempo, mas eu, tipo assim, esse boom que É, existe verdade. na juventude, É eu acho igual que aprender um ela, idioma, né? ela Que é fica mais muito difícil. fácil. Igual quando você vai aprender um idioma, né? Quando você é mais novo, que é bem mais fácil. Você vai aprender mais velho. Isso, você tem mais facilidade, exatamente. Aham. É. Mas aí você vai trilhando no seu ritmo, né? Ainda assim você consegue conquistar várias coisas. Igual você começou Com com quantos 17 anos, anos? 16, 16. 16 Pois anos. é, cara, 16 anos. E você virou MN. É. É Pô, assim, comecei tarde, né? Relativamente, se você for olhar, né? você começou muito tarde, se for ver, sei lá na Rússia, que o pessoal começa com 5 É. anos, você pegar alguém lá de 16 vai falar, não, isso aqui não tem mais nenhuma condição Não de dá mais jeito esse cara aí, verdade. É dar exatamente mais. isso. Mas dá sim. Eu vi até. Tem uns jogadores assim que começam bem É tarde, depois verdade. dos 20 e ainda se tornam GM. Exato. Por exemplo, o Victor Korchnoi, o auge dele foi com 40 anos, né? Até os 30 anos, 35 anos, ele era um jogador normal. Normal assim, 2.500 e tal, né? Mas é o mesmo Aham. salto, né? É o mesmo salto, querendo ou não. Ele virou o segundo melhor do mundo, né? E desafiante com 40 anos, né? Uma idade. Acho que na verdade nem foi 40, cara. 49 anos, 50 anos, entendeu? Com 50 anos Caramba. ele começou ali a disputar o título de campeão mundial, né? Entrou no auge dele. Então, assim, é aquilo, né? É uma coisa que eu falo muito, assim, a gente sabe que o normal é não dar certo por causa da idade, só que eu penso assim comigo, eu sou um cara confiante, eu falo, cara, essas regras aí, elas são feitas pra serem quebradas, entendeu? Sim, Então, sim, exatamente. eu penso assim, pessoas como eu, pessoas como você, a gente tá aí é pra quebrar essas regras, entendeu? É pra quebrar essas regras, sacou? Entendeu? Legal, né, isso aí. Sim. Mas Pra- pra- assim, por exemplo, você tem a ambição de ser campeão estadual também, que você acabou não sendo, como que é? Pode ser, pode ser. Acho que, acho que é sempre uma conquista interessante, né? Imagina, você. Peraí, teve o Decardi foi O campeão, né? Decarli foi o que foi Estadual. campeão estadual, entendeu? No ano de 2019, ele foi campeão estadual. Mas você chegou a tentar também? Cheguei a tentar nesse ano, praticamente, né? E no ano que ele ganhou também. Esse ano eu fiquei em quarto, invicto, mas fiquei em quarto. Acaba que eu também sou muito sólido, né? O Onami que ganhou esse ano, que é um jogador muito forte, esse ano tava forte, né? Tinha o Nami, o Maranaldo, tava bem forte. E assim, eu vou te confessar pra você que eu não tenho muita pretensão não, entendeu? De ser campeão estadual. Se vier, é um título legal. Eu tenho vontade de participar, mas eu tenho mais pretensões de, por exemplo, tentar virar mestre feed, entendeu? Tentar, Aumentar o rate, tentar aumentar o rate, né? participar de torneios Isso, entendeu? grandes, né? É isso aí, de competições fortes, Tem um caminho. resultados mais individuais também, entendeu? Como jogar contra a GM, conseguir um bom resultado, Sim, entendeu? sim, sim. Esses são os Isso meus. aí, Pode falar. o estadual ele é uma conquista suplementar, né? Tipo É, assim, isso aí. não é o essencial, né? Não, eu não. Eu não.
eu não, eu não tenho muito essa pretensão, embora os torneios é um torneio sempre legal. Só que esse gosto que a gente falou de. Ah, porque agora, por exemplo, quando eu vou jogar um estadual, eu sou um dos mais pressionados, entendeu? Sacou? Tipo esse Ah, último. é? A pressão era muito grande. E quando você vai jogar um torneio fora, você vai mais aliviado, entende? Você vai jogar ali contra os Eu caras, te você sabe. conheço, eu sei como é. Então você joga mais aliviado, joga mais tranquilo, e aí você consegue sentir o prazer de jogar xadrez, sabe? De jogar aquela E partida consegue assim, resultados tranquilo. melhores também. É, isso aí. E, por exemplo, esse estadual desse ano, eu fiquei muito estressado, entendeu? Porque a primeira partida eu ganhei, e aí no segundo dia eu empatei as três, né? Que era três rodadas, rodada tripla, né? Negócio de rodada tripla. E aí eu Nossa, empatei uma partida, que foi a terceira rodada. A segunda eu empatei acho que com o Mário Arnaldo. Aí a terceira rodada era contra um cara de Pinheiros, que é o João. E essa partida eu me estressei muito, com muita raiva, porque eu desperdicei a partida, na minha opinião, entendeu? E aí, tanto que eu empato a próxima partida só pra não jogar, entendeu? A próxima eu empatei, assim, em entendi. 7 lances pra não jogar. Porque eu tava com tanta raiva que eu queria assim, não, cara, tá bom aí. E aí empatei a próxima já, fechei o dia com 3 empates. É, você E precisava se estabilizar de novo, né? é isso aí, entendeu? E o campeonato estadual geralmente são campeonatos assim, que não me dá gosto de jogar, porque é muito corrido, é muito assim. É, é um Vai torneio. passar raiva. É um torneio que você vai pra passar raiva muitas vezes, entendeu? Uma pessoa só vai sair feliz dali, o resto vai todo mundo sair Sim, bolado, né? exatamente. Fiquei É muito só para feliz. definir o campeão, né? É, isso aí. Fiquei muito feliz que o Nami venceu esse ano, um grande amigo meu, uma das pessoas que eu torço muito, uma das pessoas que me orientam Na mira muito é no top. xadrez. Oi? Na mira é top. É, não, eu falei com o Nami desde o começo. Nami, ó, se eu não ganhar, eu tô torcendo pra você ganhar, entendeu? Tô torcendo pra você ganhar, quero que você ganhe. É claro que eu e meu irmão, né? Que eu torço muito pro meu irmão também. A gente é praticamente um. E aí Sim. depois eu. Nami, é você, hein? Ó, tô torcendo. É pra você vencer esse torneio aí. Mas assim, legal, você tem então pretensões. Bias, você é um cara talentoso. É certeza que, por exemplo, essa pretensão de título de mestre você consegue, entendeu? Não tenho dúvidas. Campeonato estadual. É isso que eu falei, o campeonato estadual é muito duro, né, cara? Essas questões de só o campeão ganhar, só o título, é sempre difícil a gente acertar, né? Mas sempre vai ter muita chance também, né? É, ainda mais que agora o estado tá ficando cada vez mais forte, né? Então, assim, campeonato estadual vai ser duro, sempre, né? Vai ser bem duro. Por isso que eu também nem coloco muito, para não acabar me cobrando acima do que é o necessário. Senão a gente acaba se cobrando acima Sim, do sim. necessário. E aí, última perguntinha. A gente já tá aí mais ou menos com 1h50, Bias. Era pra fazer 1 hora. Mas o papo foi Caramba. muito bom, cara. Uou, o tempo voou, hein? É. Vai ter que cortar um monte de coisa aí. Não, vou lançar tudo. Bias, jogadores favoritos. Essa é bem simples. Eu quero que você fale aí seus jogadores Jogadores. favoritos no estado, no Brasil e internacionalmente, tá bom? Cuidado pra não deixar o Mário Cantarino de fora, hein? Que ele tá. Não, o Mário Cantarino ele foi um exemplo meu, cara. Sim. Que eu me lembro, eu pequenininho, eu jogando com ele. Eu tinha até o cabelo longo, tem até um vídeo na internet. Tem o O vídeo dia da que eu festa da empatei. uva, cara. Você tá lá acompanhando a partida do Sandro Mareco contra o. Eu já te mostrei isso aí. Sandro Mareco contra Mequinho. Não, esse aí tem também, mas acho que eu não tava de cabelo longo, não, tava? Acho Tava, que não. tava. Acho que tava, hein? É porque depende comparado a mim, tudo é cabelo longo, né? O que você tá agora já é cabelo longo, tô brincando. Já é cabelo longo. Pô, eu É, tinha raspado minha cabeça semana eu vi passada. esses dias. Já cresceu. Já tá assim de novo, cara, tá doido. Não sei qual é que foi. É, pois é, Mário Cantarino é certamente um exemplo, porque eu joguei muitas partidas com ele, perdi muitas partidas para ele. Acho que o Hélio, pô, joguei muito com o Hélio, principalmente no Serap. O Hélio, o PC, Luiz Cândido, esses caras ali que, quando eu ainda era pequenininho, eu pensava, pô, esses aí são duros, esses aí, se eu enfrentar eles, possivelmente eu perderei, né? Como é que ele chama essas pessoas? Ah, os crânios. Os crânios. Eles eram os crânios do Serapis. E mais Mas, algum? assim, de estilo de jogo, Pode falar.
Eu acho que o Mario Cantarini tem um jogo mais posicional, eu gosto de. Mesmo que eu jogue posições mais táticas, eu tenho dentro de mim essa idealização do jogo posicional, né? Eu acho mais bonito, acho mais, sei lá, mais natural, né? Só que teve uma vez, acho que eu não sei se foi nesse, que o Hélio ele foi vice-campeão, ele, ele inovou completamente o repertório dele. Eu não sei se você já chegou a jogar com ele, Joguei com ele uma mas, vez, quando eu era mais novinho e perdi. mas naquele dia, naquele torneio, ele decidiu jogar E4 seguido de Dama E2. Uma espécie de ataque Esse. índio aí, né? Oi? Uma espécie de ataque índio, né? Quando joga esse Dama E2 atrás. Não sei, eu acho esquisito, cara. E4, logo Dama E2. É mais ou menos, vamos dizer assim, contra algumas defesas isso é normal. Tipo, contra a siciliana isso é normal, entendeu? Contra a siciliana e contra a francesa é normal, entendeu? Contra esses dois. A ideia é Mas flanquetar o jogar bispo depois, né? dois No no lance 2, no 2? 2 é pra. É normal. Tipo assim, principalmente contra a francesa, é mais normal ainda, entendeu? E4, E6, dama E2, porque D5 agora joga o peão toma, entendeu? E Ah, aí se dama toma cavalo C3, atacando a dama, perde um tempo, né? Vira tipo uma ok, escandinava aí. Contra a ok, siciliana ok. também é mais ou menos, mas é melhor contra a francesa, entendeu? É claro que, tipo assim, nossa, não é o melhor lance, mas é uma pseudo-teoria ali, né? Não, tudo bem. Eu pensei que ele tinha tirado aquilo da cartola, assim. Não, vou chutar, vou jogar o dado e vou ver qual lance que sai. Eu pensei que tinha sido assim. Tá, pelo menos tem uma teoria por trás, então tudo bem. Mas eu achei isso muito interessante. Acho que todas as partidas que ele jogou com essa abertura, ele venceu naquele torneio. Ele acabou sendo vice-campeão. Eu achei isso muito interessante. E aí, acho que isso deu assim, uma brecha para eu tentar pensar em aberturas alternativas, né? Ah, legal, né? Acho, acho, que isso, acho que isso é uma coisa que ainda me instiga, né? Eu não sei, eu não tô gostando muito de jogar O habitual. café com leite, né? O que todo mundo já conhece, e que Você eu mesmo já implementou estou aí pra gente acostumado. a Veresov, né? Jogou em vários torneios. Eu tô preferindo sair da teoria, explorar mundos novos, né? Uhum. Que não necessariamente são ideais, né? Não Aham. trazem necessariamente os melhores Aham. feedbacks, mas acho que dá vontade de jogar, né? Tipo, de É, explorar. Vamos jogar isso aqui, vamos ver o que dá. é verdade, é verdade. É. E aí, Abias, você falou aí alguns jogadores. Aí eu ia perguntar também do Nacional, mas acho que nem importa tanto. Internacional, assim, tem algum jogador que você gosta muito, assim, dos melhores do mundo? Internacional. Então, eu estimo muito esses mais antigos. Aham. Eu não sei se eu tô querendo um atual, mas tipo assim, os históricos. É, Eu os acho, clássicos. tipo assim, eu acho muito interessante tipo, ver partida, sei lá, Capablanca, Aham. do Nizovic mesmo. Aham. Alguns chamam de Ninzovic, né? É. O próprio Ludek Peckman, que escreveu o livro, tem as partidas dele, eu acho muito bonito. O Rubinstein, os Rubinstein, caras, Petrosian, Petrosian. tem um estilo Legal. mais posicional, né? Todos que você Essas falou são partidas que estilos o mais cara, posicional. Legal, isso aí. Praticamente tipo, o todos. cara começa a jogar e vai seguindo e ele vai chegando à vitória naturalmente. Aham. Tipo, não Legal. acontece nada de tático, nada muito Tipo brusco. uma orquestra ali, né? Vai indo, vai aumentando, vai aumentando. Orquestra, isso aí. O cara Aham. vai fazendo ali, dançando, cantando e É, legal mesmo. Isso é legal porque isso aí também é o estilo que eu aprecio, entendeu? Todos os jogadores que você falou aí, ó, Petrosian é um dos meus jogadores favoritos, Capablanca também, Rubinstein também, entendeu? A gente tem estilo semelhante, né? A diferença é que agora você tá implementando aberturas alternativas, né? Se você olhar. é, e querendo ou Embora você não, eu tá sempre voltando, entro em né? Pelo que tática. eu tô vendo, porque assim, nas nossas últimas partidas, você voltou a jogar o mais natural, tipo, peão dama, D4, C4. Que agora o normal deixou de ser normal, né? É, o Eu normal. joguei tanta Veresov que agora não, agora eu vou voltar É, ao verdade, que eu verdade. jogava. Abias, e o que, que você acha aí dessa nova geração do xadrez do Estado, da qual você faz parte? Eu, você, o que, que você acha aí dessa galera? Pô, cara, eu acho que esse pessoal tem potencial. Principalmente com
esse canal, com esse projeto que você criou, né, da Xadrez Jovem, eu acho que deu incentivo para muitas pessoas que antes, tipo, não tinham oportunidade de jogar presencialmente, né, por um motivo ou outro. Aí veio a pandemia, Uhum. e aí tiveram a oportunidade de estar jogando online, né, Você esses acha que você torneios que você voltou propôs. também por causa disso? Por causa da xadrez jovem? Tem como você repetir? Eu não ouvi. Você voltou a praticar xadrez também foi por causa da xadrez jovem, você acha? Pode ser, pode ser. Porque eu acho que se tivesse torneio presencial, eu não tô tendendo a ir tanto. Aham. Eu fui aqui em Cariacica, que é pertinho. É. Agora, quando é mais longe, eu já fico mais receoso. Nós vamos Mas assim, fazer. online é No online. fácil, né? Nós vamos fazer um torneio presencial da xadrez jovem. Logo, logo vai ser um torneio. E esse eu quero que você vai ser em Ah, Vitória. é? E esse você vai ter que Vitória? ir, entendeu? Nós vamos ter. Isso não tem nem desculpa. Porque você é a xadrez jovem. Nós somos a cara, né? Eu, você, essa galera jovem, nós somos a xadrez jovem. Então, você vai ter que Tá, ir. mas é um torneio o quê? Pensado? É um dia Não, vai ser um só? torneio É o quê? rápido, só que vai ser 2 dias, entendeu? Vai ser um Ah, negócio bem formulado, a gente vai estar divulgando e vai estar mostrando aí. tá bom, Abias, tá bom. que papo sinistro, cara. Gostei muito de conversar com você. É, eu vou Eu também, até. cara. Nessas próximas semanas aí, eu acho que eu vou estar indo pra Vitória. E eu quero até marcar pra gente poder sair, entendeu? Bater um papo junto, jogar uns pin, eu e você aí, com mais alguns amigos. Você é um cara que, igual eu Tá bom. falei, você é um cara que, no meu início, você era um espelho pra mim, né? Eu via assim muito do Abi. Hoje ainda você é um espelho porque você. É só olhar o seu desempenho, né? Todos os torneios o Abias está nas cabeças. Todos os torneios que a gente faz, você tá entre os melhores ali. Você mantém uma constância muito boa. E isso é o que é mais difícil no xadrez, eu acho mesmo. Por exemplo, você ganhar um Constância. torneio, ganhar outro, às vezes vai acontecer. Agora manter uma constância de estar sempre ali ganhando, sempre ficando entre os melhores, isso é mais difícil, entendeu? Querendo ou não. É verdade. E Aquela coisa da atitude mental, né? exatamente, Constância. exatamente. A constância é muito difícil. E é isso, praticamente. Gostou do bate-papo? Gostou do formato da entrevista? Eu te cortei Pô, várias ótimo, cara. vezes, porque eu sou assim, entendeu? Aí, pra não É deixar a assim bola mesmo, cair. pô. Eu relembrei toda a minha história, cara. Tanta coisa que eu tinha até esquecido já, assim, que tinha ficado fundo na minha memória e você deu a oportunidade de trazer à É. frente. Lembrando que você vai mandar uma partida pra gente ainda e eu vou analisar esse jogo lá no Sim, canal. Pode mandar mandarei, talvez mandarei. aquele do Igor também, tá? Esse daí do Igor não, do Vitor Frois. Manda essa daí Do também, Freud. além, essa que você não ganhou, que empatou. Porque talvez eu comente um pouquinho, eu queria comentar sobre ela. Beleza, Bias? E, e talvez a do Igor também. A que eu Pode? perdi, mas que ficou na minha cabeça. Acho que essa Fechou. eu vou ver se eu te envio. Fechou. Abração. Tamo junto, tá? Falou, E Thales. Muito obrigado aí pelo convite, viu? beleza, tamo junto. E, pessoal, então essa foi a entrevista com a Bias. Espero que vocês tenham gostado. Tô encerrando aqui o nosso podcast. E um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.